e o orgulho logo vem separar. Alguém feriu alguém com a palavra, um olhar, a frieza, o silêncio doeu. Dói demais, como vai cicatrizar, curar e ter perdão se Jesus não estiver nos corações. Abre a porta, chama Ele para entrar, que o milagre está chegando pra te mudar. Vai a paz, e o orgulho logo vem separar. Alguém feriu alguém, com a palavra, um olhar, a frieza, o silêncio doeu. Dói demais, como vai cicatrizar, curar e ter perdão se Jesus não estiver nos corações. Abre a porta, chama Ele para entrar, que o milagre está chegando pra te mudar. Abre a porta, chama Ele para entrar, que o milagre está chegando pra te mudar. Não é possível com Ele, por Ele ser bom, ser luz, que tem amor tá com Ele, por Ele, Jesus quer te transformar. Para entrar, que o milagre está chegando. Para entrar, que o milagre está chegando pra te mudar. Vem a paz, e o orgulho logo vai. Vai a paz, e o orgulho logo vem separar. Alguém feriu alguém com a palavra, um olhar, a frieza, o silêncio doeu. Dói demais, como vai cicatrizar, curar e ter perdão se Jesus não estiver nos corações. Abre a porta, chama Ele para entrar, que o milagre está chegando
muito incrível, senhoras e senhores. Boa noite, eu sou o André Matos e você está aqui no meu canal, feito para você. Papo no Ritmo Podcast, o terceiro episódio de hoje. Tem nada mais, nada menos do que uma pessoa importantíssima para mim, para minha família. E eu tenho certeza de que vai fazer uma grande diferença também o que ele vai compartilhar hoje conosco aqui nesse podcast. Quero apresentar para vocês, antes de qualquer coisa, antes de eu apresentar aqui o terceiro convidado desse episódio, desse terceiro episódio do Papo no Ritmo, eu quero dizer o seguinte: já vai aí, ó, sentando o dedo no like, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito no canal, para você receber as notificações de novos vídeos, o conteúdo novo que eu tenho gerado aqui no canal. Então já vai se inscrevendo, aciona o sino para que você receba as notificações, é claro. E gostando, compartilha com os teus amigos, deixa o teu like, porque isso é importante. O seu like vai fazer com que o canal aí esteja sempre em evidência. Sem mais delongas, eu quero apresentar para você o pastor Jonas Cardoso, que é diretor acadêmico do EFOL e também da Escola de Aconselhamento e Recomeço. Quero apresentar o pastor Jonas Cardoso, que está conosco aqui no Papo no Ritmo. Pastorzão, muito obrigado por ter aceito aí o meu convite. O objetivo do Papo no Ritmo é fazer com que essa garotada, eu chamo de garotada porque tem uma parte aí que tem idade para ser meus filhos, né? Mas com o maior carinho que eu chamo de garotada. Eu tenho um objetivo de deixar um legado nesse tempo e para essa galera que ama música, que atua no altar, independente de ser músico ou não, se é do louvor, é da dança, ou seja, tem um compromisso de atuar no altar, então é uma linguagem que eu acho que a gente entende e dá para compartilhar com eles, por isso eu te chamei aqui para você compartilhar conosco um pouco da tua experiência, as tuas experiências com Deus através da palavra, que tem ajudado a muitas pessoas nessa questão da libertação. Quando a gente fala de libertação, o pessoal já leva a conotação com demônios, né? E já deixa meio com medo, vai falar de demônio, expulsar demônio. Libertação de questões. Eu gostaria até que você falasse um pouco sobre essa questão do que é, na verdade, libertação para nós, a nossa categoria de músico hoje, que a gente tem algumas heranças, né? Eu já escutei alguém falar que músico recebeu uma herança do espírito de Lúcifer, né? E aí a galera fica com medo quando eu falo com isso. Mas eu tenho Lúcifer em mim? Como é que é essa história de libertação? Tenta desmistificar um pouco isso na cabeça dessa galera aí, meu pastor querido. Amém. Boa noite, galera. Graça e paz, aqui é o pastor Jonas. Então, quando a gente trabalha com libertação, houve um problema muito sério que foi sendo carregado, esse legado. Durante muitos anos nós fomos sendo ensinados da seguinte forma: culto de libertação. Quando se fala em culto de libertação, as pessoas geralmente têm já uma tendência a não participar. Uns por medo, outros porque já entendem que já estão libertos, né? Então, assim, isso ficou muito místico. E o conceito de libertação ficou muito gasto, né? Muita meninice, muita imaturidade. Então, como é que a gente trabalha dentro daquilo que a gente acredita hoje? Vamos pensar aqui, André, que nós estamos aqui no estúdio e dentro desse estúdio a gente vai ficar aqui uma semana ministrando, entregando conteúdo para a galera, só que aí não tem lixeiro, o lixeiro está em greve e a gente começa a jogar todo o lixo no canto da sala. Esse lixo por si só ele vai atrair mosca, rato, parasita, ele vai atrair todo tipo de bicho, de inseto que se alimente daquilo, certo? Então o que eu tenho que fazer para resolver? Aí de repente você fala assim para mim: Jonas, faz o seguinte, vamos jogar um chumbinho, vamos jogar um inseticida, vai matar os ratos? Vai. Vai matar as baratas? Vai. Mas para cada rato que a gente mata, nasce 3. Para cada barata que a gente mata, nasce 15. Então o que eu tenho que fazer para resolver o problema? Eu tiro o lixo, lavo o ambiente, a partir daquele momento esses bichos voltam? Tá limpo, né? Tá limpo. Uma vez tá limpo, não tem o que atrair, então, o que vai atraí-los. Aí é que tá, eles voltam. Por quê? Porque eles sabem e eles tiveram legalidade que aquele território foi dado para eles uma autorização para estar ali. Eles percebem que tem uma movimentação, eles percebem que tem um cheiro diferente daquilo que eles estão acostumados e eles vão para conferir. Não tendo lixo ali, não tendo nada que autorize a permanência deles ali, o que vai acontecer? Eles vão embora. O que isso tem a ver com libertação? A gente entende, André, que quando um demônio manifesta numa vida de uma pessoa, é apenas um rato, é apenas uma mosca, que está se aproveitando ou parasitando de pecados nunca resolvidos na vida dessa pessoa.
Então não adianta eu ficar orando, expulsando um demônio irresponsavelmente da pessoa, fazendo um show gospel, quando na realidade eu estou quando ele está ali. Se eu tiro o lixo da alma da pessoa, os bichos não voltam. Isso é libertação. Bom, acho que se acabasse agora, o podcast já teria ajudado a muitos. Essa questão de identificar ali. Hoje eu vejo uma. Eu me preocupo com isso. A gente acaba tendo muita oportunidade de estar em muitas igrejas, né, no Brasil e fora do Brasil. E eu vejo assim, na nossa categoria de atuação da música, né, que sobe no altar. É claro que eu não vou botar todos os líderes no mesmo saco, seria injusto. Mas eu vejo assim, chega um músico novo na igreja, e aí ele toca, sobe aí para tocar. Sobe aí e tal, e toca, não sei o quê. Ou seja, não tem essa preocupação de antes dar uma orientada, né, para que ele tenha a autorização para subir no altar. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar a live, o podcast, e você falou num assunto interessante que era a questão do desmistificar. Né? Hoje, quando fala assim, eu subo no altar para ministrar, mas e a questão da vida? Né? A gente está falando aqui de libertação e santidade. Hoje, como que a gente poderia ajudar um líder de louvor, por exemplo, a ele orientar melhor os músicos na igreja, que é aquele que tem a responsabilidade de subir para atrair a presença de Deus ali, que precisa ter uma vida liberta, né? Precisa estar resolvido com essa questão de santidade. E eu vejo muitos meninos não na idade em si, mas meninos comportamentais relacionados a isso, assim. O que você poderia falar para nós, assim, olha, para orientar você, que é líder de louvor, a ajudar alguém a sair dessa eu vou dizer, dessa vida, dessa mentira, sabe? Tem muita espiritualidade na coisa, né? E o que você me diz sobre isso, assim, hoje, de uma forma bem, bem profunda? E outra coisa, aqui, tu pode lascar o couro, porque o povo sabe que o objetivo aqui é deixar uma mensagem que vai sacudir. E eu sei que o confronto, ele traz o crescimento para quem quer crescer. Quem não quer crescer vai ser confrontado e vai pegar o banquinho e sair de mansinho. Sim. Lasca o couro. Eu chamo esse processo a síndrome da necessidade. O que é a síndrome da necessidade? Ontem eu até preguei lá na igreja sobre o endemoniado de Gadara, quando ele foi liberto. Jesus colocou ele sentado, vestido e em perfeito juízo. Só que tinha um campo de uma escolha. Né? Eles tinham que decidir, eu quero Jesus ou eu quero os porcos. Ou eu quero continuar com essa legalidade aqui. Ou eu quero continuar com os principados no meu território. Porque o território estava contaminado e Jesus entendeu a mensagem. Certo? Quando eles foram desafiados a escolher, eles escolheram o quê? Expulsa Jesus. E Jesus foi para o barco. O que aconteceu ali? O endemoniado gadareno, ele quis seguir Jesus. E aí, o que aconteceu ali? Eu chamo justamente a síndrome da necessidade justamente por isso. Se Jesus fosse um líder carente, um líder emocionalmente fraco, sensível demais, queixo de vidro, ele pegaria o endemoniado gadareno e transformaria ele no seu troféu ministerial. Certo? Aonde Jesus iria, o troféu estava aqui. Esse cara arrebentou com cidades, arrebentou com famílias, arrebentou com tudo. Então, a necessidade de afirmação do ministério de Jesus faria com que ele fosse colocado no barquinho, que barco tem a ver com ministério, com família. Então, Jesus colocaria ele na frente do ministério. E, provavelmente, Jesus colocaria ele na frente do ministério e daria para ele oportunidades para dar o testemunho, para pregar, sem a situação estar resolvida. Entendi. Um exemplo. Quando os demônios pediram para continuar no território, por que Jesus permitiu? Então, assim, a gente fica meio em crise. Mas Jesus, ele deveria tirar os demônios dali. Por que os demônios pediram para ficar e Jesus acatou, né, o pedido deles? Porque tinha legalidade naquele território. Então, o diabo, por ser legalista, ele fica ali. Então, quando uma pessoa ela tá no processo, André, no processo de libertação, no processo de cura, ela não pode assumir ministério. O que Jesus falou para ele? Mais ou menos assim, olha,
não é tempo de você assumir, não é tempo de você caminhar comigo no ministério. Não é tempo de você assumir um ministério agora no meu barquinho. É tempo de você voltar e resolver o que precisa ser resolvido lá atrás. Para você estar da forma que você está hoje, o que você não fez de errado para uma legião de demônio entrar na tua vida? Então, os músicos, líderes, membro, igreja, eles sofrem da síndrome da necessidade. Por quê? O cara está 20 anos na igreja e nunca teve oportunidade, mas não se conhece o caráter, não sonda o caráter, não ouve o cara, já sai colocando o cara para ministrar, para pregar, para dar o testemunho, sem conhecer as origens, sem conhecer o porquê que ele saiu do ministério, sem identificar as causas, sem tratar esse camarada, mas a síndrome da necessidade me diz o quê? Eu preciso de alguém com o talento dele. Não importa se o caráter está bom ou ruim, Deus vai dar graça. Certo? Então, esse tipo de situação, ele precisa ser muito bem investigado. Porque quando uma pessoa está adoecida emocionalmente, ela vai destruir o ministério. Ela vai estar cantando, não vai estar adorando, ela vai estar ali cantando, vai estar fazendo um show, ela vai estar aparecendo, mas não sabe para quem. Ela deveria honrar, ela deveria investir o seu tempo. Então, esse problema de colocar pessoas num lugar que a pessoa não está pronta ainda, isso é um problema sério no nosso dia e na nossa geração. E depois disso, a consequência, a fatura que chega é justamente o quê? Escândalo. É o que a gente mais tem visto aí. A gente tem visto quantos escândalos porque pessoas adoecidas estão exercendo o cargo de liderança, não sabem quem são completamente carentes, e aí agora a fatura chega e elas não conseguem se sentir afirmadas, elas precisam o tempo todo de afirmação do pastor, afirmação do líder, afirmação do ministério. Então, assim, é um pouco mais complexo, né? E a gente teria que investir muito mais tempo para trabalhar essa questão, justamente por quê? Porque essa parte é um câncer dentro da igreja. Pessoas que são colocadas, que não são sondados o caráter e vai pela necessidade ou o talento, não pelo caráter. Então eu preciso colocar a pessoa para adorar com o caráter alinhado aos princípios da palavra. Eu preciso colocar a pessoa para ministrar alinhado aos princípios da palavra. Só para você ter uma ideia, eu fui atender uma moça que ela era a líder da intercessão, da libertação da igreja. A líder da libertação. No momento que a gente começou a conversar, identificar algumas causas, e a gente começou a orar, a líder endemoniou. Sério? Caiu endemoniada. E aí como é que faz agora? Com a líder de libertação do ministério? Os dons contaminados. Como é que essa líder estava ministrando para os seus liderados, na sua igreja, colocando a mão sobre pessoas? Contaminada. Contaminada. Isso me faz lembrar o quê? Moisés. Quando Moisés ele se irou com o povo, porque o povo queria comer carne, eu quero carne, foram lá para a portinha da tenda de Moisés e começaram a zoar a cabeça de Moisés. E aí o que Moisés fez? Saiu virado no espírito, Deus, tira minha vida, como é que eu vou alimentar esses caras? Eu não tenho como. Aí Deus falou o quê? Moisés, fica tranquilo, não vai morrer não, irmão, fica tranquilo. Escolhe 70, Moisés. Escolhe 70 aí. Eu quero 70, mas que você vai escolher. E coloca eles na porta da congregação. Eu vou descer e vou tirar do espírito que está em você e colocar neles. Olha isso. Por que Deus não falou assim, Moisés, eu sei os 70 que tem um caráter alinhado contigo e comigo. Eu vou escolher os 70, bota na porta. E eu vou tirar do meu espírito e colocar neles. Não, Deus falou o contrário. Você, Moisés, escolhe. E do aquilo que você carrega, eu vou colocar neles. Se Moisés está com os dons contaminados, né? Tinha 70 Moisés contaminados. Então, essa questão de colocar pessoas, de ungir pessoas fora do lugar, fora do propósito, sem sondar o caráter, é muito perigoso. Você multiplica problema. Você multiplica o câncer. Então, quando eu for adorar, eu preciso saber, primeiro lugar, quem eu estou adorando. Uma vez eu falei, você até brincou comigo, né? Eu falei assim, quando se fala de adoração, quem é Lúcifer? Né? Lúcifer é um adorador. Sim. Mas ele adorava tão bem que ele achou que poderia assumir o trono. Certo? E ele se transformou em quem? Num demônio. Por que Lúcifer se transformou num demônio? Porque ele saiu do lugar dele. Toda pessoa que sai do lugar da sua identidade, daquilo que Deus colocou dentro dela, se transforma num demônio. Eita. E quem está à volta, André, o ambiente ao redor se transforma no inferno. Então isso é muito sério. Isso lida praticamente direto com a questão da identidade, né? Sim, tudo começa lá.
Se eu sei quem eu sou, eu não posso subir no altar com as mãos sujas de pecado. André, quantos líderes estão presos na pornografia? Meu no altar Deus. tocando violão? Meu Deus. Pregando o evangelho? É. Quantos líderes estão aí presos no adultério? Pregando, colocando a mão sobre pessoas, contaminando o rebanho, contaminando o território. Quantos líderes estão sabendo que os discípulos, as ovelhas, não estão aptas, estão em pecado, seríssimo, oculto, e o líder abafa o caso para poder não tratar e não perder as ovelhas, quando na realidade, quando ele faz isso, ele está autorizando o espírito territorial que habita no ambiente, ele está entregando a chave do ministério para ele. Aqui, ó, pode fazer o que você quiser, vamos ficar todo mundo quietinho. Isso aí. Isso é muito sério. Muito. E nessa questão do ministério de louvor em si, que é a área que eu atuo, eu acho que é tão pesado quanto qualquer irmãozinho da igreja normal. Essa questão da identidade hoje tem sido cada vez mais destruído, né? Sendo uma ferramenta mais usada por Satanás, né? Usou com Jesus. Sim. E tem buscado usar com todo... E com muita gente tem sido bem difícil. Tem gente perguntando como é que foi a tua descoberta, porque hoje a gente está falando de ajudar alguém a se descobrir. Sim. Uma identidade. Você tem a tua identidade nessa área, a área que você domina. Como foi a sua... que você descobriu essa área e como você permitiu que isso fluísse assim na tua vida? Então, desde que eu aceitei Jesus, né, eu comecei no Evangelho na Assembleia de Deus. Né? O meu antigo pastor, ele era da Deus e Amor. E aí, segundo ele, Deus deu uma revelação para ele e para ele assumir um ministério. E aí ele abriu uma assembleia. Então, era 4 horas de oração, era monte o tempo todo. Então, eu fui forjado no fogo. E aí, o meu ministério, eu fui vendo que o meu dom, a minha vocação era a libertação. Só que a libertação que a gente trabalhava era justamente no ministério do sai-sai, do quebra-quebra, sai pomba gira, sai tranca-rua, mão para trás e olhinho virado, já para facilitar o trabalho da equipe. Então, assim, eu fui redescobrindo esse dom, esse chamado, justamente ali. Só que 10 anos de crente da minha vida, eu perdi, cara. Por quê? Preso na pornografia, preso na imoralidade dentro da igreja, cara. Dentro da igreja. Preso na mentira, preso na pornografia, preso na imoralidade, preso na prostituição, dentro da igreja. E isso fez com que o meu ministério não fluísse da forma que tinha. E o diabo, por incrível que pareça, cara, por incrível que pareça, enviava pessoas e Deus me usava com poder e glória. Eu em pecado. Isso significa o quê? Não adianta a galera que está nos assistindo achar que porque Deus está te usando é um sinal de aprovação. Deus não está te usando com sinal de aprovação. Primeiro, há uma crise muito grande, né? Quando as pessoas pensam assim, pô, mas fulano está todo em pecado, está em adultério, está todo arrebentado e Deus usa de uma forma tremenda. Como é que pode isso? Eu tenho uma resposta. O dom de Deus é irrevogável. Sim. Ele não tira. Sim. Então, por mais que eu esteja em pecado, Deus vai me usar. E por que Deus me usa? Para confrontar o meu caráter. Para dizer para mim o seguinte, olha, tu tá todo arrebentado, tu é um mentiroso, tu tá em falta de caráter, e mesmo assim eu tô te usando para confrontar o teu caráter. Até quando você vai endurecer? Se tu não abrir mão, se tu não entregar para Deus aquilo que Deus está te pedindo, eu vou te expor. A exposição vem. E aí eu, ministrando libertação, ministrando cura, encontrei um lugar. Fui ministrar num encontro com Deus lá em Saquarema, cara. José Alberto. Ele me chamou lá de Ipanema. Me chamou e falou assim, ó, você tem tudo a ver com a IFOL. E eu falei, o que é IFOL? A Escola Integral de Formação de Libertador do Pastor Cote. Eu falei, cara, eu nem sei o que é isso. Vai lá, Jonas. E ficou de 10 à meia-noite conversando comigo. Nossa. E aí, no mesmo ano eu fui. Quando eu fui lá, André, eu aceitei Jesus depois de 10 anos de crente. Aceitei Jesus lá. Eu me converti. E minha vida virou de cabeça para cima. A partir dali. Então, eu não sonhava que teria essa proporção no meu ministério, naquilo que eu carrego. E Deus foi fluindo. Eu fechei as brechas, pedi perdão à esposa, pedi perdão a filho, pedi perdão ao meu antigo apóstolo. Fui resolvendo todas as minhas pendências e hoje eu estou livre para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Foi assim que começou. A gente vai vendo... claro, de uma forma resumida, como você está falando, parece fácil, né? Não. Mas a grande questão é, tem gente que tem muito medo de mexer nessas questões, né? De tanto lá atrás e mexer para resolver uma coisa, eu vou ter que mexer nisso daqui que está quieto e tal. E aparentemente
É algo que, porque tá quieto, parece que tá tudo bem, mas é a questão, são as questões das legalidades que vão sendo colocadas. Hoje não vem um raio e corta a pessoa no meio, né? Lá no altar, quando tá ali toda em pecado e tudo mais. Uma das coisas que hoje as pessoas muito me perguntam nas redes sociais e tal, são pessoas religiosas demais, né? Se relacionando com a questão da religião e não com Cristo de verdade. E aí as pessoas têm dúvida do que é vida de santidade para subir no altar. Tem gente que fala, eu não vou subir no altar porque eu briguei com a minha esposa. Eu não vou subir no altar e tal, porque eu simplesmente, sei lá, gritei, fiz uma coisa, e tratando as coisas com muita religião, com muita religião. E quando você fala sobre essa questão da identidade mesmo, é algo muito mais profundo. Tem gente que não sabe, por exemplo, pedir um socorro, sabe? Eu prefiro viver como eu estou, doente, eu prefiro viver como eu estou, ruim, todo cheio, todo craquelado. E essa questão hoje da gente estar conversando aqui é mostrar para essa garotada aí que eu quero, inclusive, dizer para você que está aí assistindo que tem jeito, para quem está achando aí que é porque eu estou seguindo no meu namoro e deu uma zica no meu namoro, dei um mole e aí acabou meu chamado, acabou meu ministério, acabou minha vida. Não tem jeito, né? Se você quiser. Né? Então, vendo essa questão, pastor, das pessoas que hoje têm largado o chamado. Você já encontrou alguém? Eu já conversei com alguns pastores, ele fala, pô, eu não quero mais, quero largar o chamado, quero largar o ministério e tal, envolvendo essa questão identidade e tudo mais. O que nessa tua trajetória com a tua autoridade de ministrar sobre libertação e tudo mais, o que mais de sinistro você já encontrou aí que te espantou, assim, falou, pô, eu achei que eu já tinha visto de tudo, e isso foi novidade para mim, assim, e que no final teve jeito, libertou mesmo a pessoa e a pessoa hoje rompeu e tal, alguma coisa que você possa contar aí de experiência. Então, foi a questão de uma reconciliação, né, sobre adultério. Então, assim, a gente foi aconselhar um casal, esse casal estava participando de uma escola, que a gente estava ministrando, e o esposo confessou que tinha feito algumas coisas, né? Tinha adulterado. Era pastor ou não? Não era líder. Era uma pessoa do altar, era uma pessoa que ministrava e tal. E aí ele confessou essa questão. E quando a gente foi atender a irmã também tinha confessado algumas coisas também. Tinha feito... tinha adulterado, Tinha né? adulterado, né? Isso. E aí eu pensei assim comigo. Agora ficou um pouco mais fácil. Por quê? Porque um pede perdão ao outro, o outro pede perdão a um, vai ficar aquele trauma, aquela mágoa, mas no final o Espírito Santo traz ali o conforto e as coisas vão resolver. Só que deu problema. Por que deu um problema? Porque o marido, porque funciona assim, André, quando o marido ele quebra, ou a esposa quebra a aliança, no mundo espiritual eles já estão separados. Um exemplo. Provérbio 28:13 fala assim, o que encobre a transgressão jamais prospera, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Eu não gosto do termo voltar ao passado. Eu gosto do termo enfrentar o passado. Tem situações que nos ancoram e a gente nem sabe. Né? E aí, o que a gente fez? A gente começou a tratar e acompanhar esse casal. Foi um processo difícil por parte do rapaz, né, do homem, mas ele viu que ele abriu a porta. Quando o marido adultera, a gente ouve alguns relatos, tá? Ou a mulher adultera, a cama balança sozinha. Nossa. Tem pessoas que relatam que escuta a batida embaixo da cama. A cama parece, não tem ninguém, só você dormindo e a cama parece que deitou alguém. Por quê? Quando a pessoa adultera, a aliança que ela tinha no mundo físico e espiritual quebrou. Ela quebrou. E agora, eles espiritualmente, eles estão o quê? Separados. E vai habitar ali quem? Um espírito de imoralidade. Naquele momento ali houve um casamento entre o espírito de imoralidade e esse casal. Um exemplo, se o marido adulterou, a mulher agora começa a ser perseguida por um espírito também de imoralidade. Então a mulher, por mais que seja bonita, a gente sabe que tem homem sem vergonha para tudo que é lado. Os caras vão ali, mexem e tal. Mas tem situações, André, que tu percebe que é algo maligno, cara. Aonde a mulher passa, é nego mexendo, é nego tentando encostar, é nego tentando cantar a pessoa. Então, há uma perseguição.
Quando a gente vai cavar esse histórico, a gente descobre o quê? Que tem um adultério ali. Agora, é fácil mexer nisso? Nada. O que a gente mais ouve é o seguinte, se eu confessar um adultério para minha esposa, meu casamento acaba. Mas o casamento acaba pela confissão do adultério ou pelo ato? Certo? Então, assim, eu não estou pedindo aqui para ninguém confessar pecado para suas esposas, Sair não. assim de... Sair confessando pecado, não. Tiro pode aqui ser pela culatra. a gente está aqui ministrando. Para você tomar essa ação, é bom você buscar uma orientação dos seus líderes, dos seus pastores, abrir seu coração para ele. Isso aí. A gente está aqui nesse bate-papo, trazendo esclarecimento das consequências dos atos que a gente pratica e oculta. Sim. Então não adianta fazer campanha de prosperidade, campanha de relacionamento, campanha das 7 cabeçadas na cruz. Não vai. Por quê? Porque tem uma âncora. Tem o pecado. E o diabo, ele é legalista. Ele vai trabalhar naquilo que a gente deixou em aberto. Nas hipotecas que a gente foi deixando. Sim. E aí, nessa questão da experiência, no final de tudo, esse casal, nós conseguimos ajudar a restauração deles. Esse casal tinha um sonho de ser pai e ela mãe tiveram seu filhote. Uma criança linda, eles estão saudáveis e a glória da segunda casa ficou melhor do que a primeira. Uma experiência muito, muito punk, né, que a gente pegou assim, de conflito familiar. Tem outras também, mas aí é mais para a área de libertação mesmo. Hoje, essa questão do adultério, hoje, eu acho que sempre, né? Satanás, por ser um ser milenário, ele é bem repetitivo, inclusive, nas armadilhas dele, né? E insistente, sem pressa nenhuma de fazer com que isso flua. No meio musical, isso é muito violento, né? Essa questão toda do músico tá ali sendo visto, luzes e tudo mais, atrai mais os olhos das pessoas e voltando a falar sobre essa questão da identidade, eu não nasci num lar evangélico. Eu venho do mundão secular, onde essa questão da visibilidade mexe muito, né, com a pessoa, até hoje. Né? Uma das perguntas muito campeã de audiência é sobre esse conflito do músico cristão tocando no secular. E tem um monte de gente, uns concordam, outros não, um tá tudo bem, o outro pode, não sei o que, tá. Mas a questão é, o objetivo das pessoas hoje não é buscar... A minha vida foi assim por um tempo, né? Eu não busquei ser bem-sucedido na questão da minha profissão como músico, eu busquei ser famoso. E isso tem a ver com tinha a ver com a minha identidade não resolvida. Porque eu queria, na verdade, tapinhas nas costas. E no meio musical, principalmente hoje nesse meio gospel, né? Eu nem gosto dessa palavra gospel, né? No meio cristão, eu vejo muitos músicos atrás disso, do reconhecimento. Né? Assim, então, até para voltar nessa questão da identidade, né? Que eu falo muito sobre essa questão da identidade, porque tem muito músico hoje querendo ser alguém, não querendo buscar ser aquilo que ele é, aquilo que ele foi desenhado para ser. E aí ele não sabe quem ele é, ele não sabe para onde ele está indo, ele não sabe onde ele quer chegar, e aí qualquer caminho que ele pega serve. E ele se torna, como chuchu, né, que acaba pegando o gosto de qualquer coisa que chega perto. E nessa questão musical cristã hoje, os músicos dentro da igreja, de não saberem quem eles são, eles não têm um chamado. Eles não sabem qual é o teu chamado. Eu faço essa pergunta pro pessoal assim, tipo assim, qual é o teu ministério? Aí eles falam, meu ministério é cantar. Aí, ministério é cantar? Não, ministério é tocar bateria. Fala, mas isso não tem na Bíblia. A Bíblia fala sobre 5 ministérios, né? E dentro dos 5 ministérios, cantar, tocar bateria, ou sei lá, não tá. E aí, mais uma vez, esbarra nessa questão da identidade. Sim. E aí ele não sabe quem ele é, ele não sabe qual é o propósito de Deus para a vida dele. Falando sobre isso, você orientaria uma pessoa, como eu conseguiria, como eu te perguntei, como você descobriu essa questão do teu chamado nessa área da libertação, mas hoje, como uma pessoa pode buscar orientação, buscar de Deus, assim, qual é o meu chamado, como eu vou buscar isso, é só orando, é só lendo Bíblia, como eu vou descobrir parte da minha identidade, o meu chamado, o propósito de Deus para a minha vida? Sim. Eu tenho 2 respostas. A primeira é o seguinte, né? Eu acho que você já ouviu. Aonde foi a sua maior dor, será o teu maior ministério. Uhum. Simples. Aonde eu estou vivendo lutas, perseguições, qual o intuito que Deus está permitindo com que isso aconteça? Que eu cure as minhas feridas, que eu tome os posicionamentos que eu preciso tomar, e agora, a partir da dor
que foi causada, dos traumas, das feridas, aquilo se transforma numa ferramenta de trabalho em Deus para curar pessoas. Então, qual é o meu chamado? Aonde foi a sua dor, a sua maior dor será o seu maior ministério. Segundo, dentro da crise de identidade. Quando a gente pega o exemplo de Jesus, a gente pega Jesus ali. Né? Antes de Jesus iniciar o seu ministério, ele foi ser batizado, certo? E ao ser batizado, veio sobre ele o Espírito Santo, em forma de pomba, e uma voz que dizia o quê? Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Certo? Ao sair dali, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. Então, muitas pessoas confundem. Ah, eu estou no deserto porque o diabo me levou. Não, é o Espírito Santo para testar aonde você está firmado. Certo? 40 dias Jesus ficou ali no deserto e 40 noites. O jejum por si só nos deixa sensível, traz um senso de maturidade, mas também nos deixa com uma área de fragilidade. Sim, a fome, né? A fome. Então, se a gente fosse pegar aqui, vamos conjecturar. Se a gente fosse pegar aqui e falasse assim, existiu alguma fraqueza em Jesus? Sim. Jesus tinha muita fome. Quem se apresentou para suprir Jesus? O diabo. Mateus 4, Lucas 4. Então, o diabo se apresentou para suprir uma necessidade de Jesus. Colocando em não si, né? Si. Só que esse mesmo teste, Adão e Eva passou. Quando a gente volta na origem da nossa identidade, na origem, lá o jardim, governo, domínio, relacionamento, o que a gente entende ali? O diabo, ele não tinha, a intenção dele, o propósito dele, não era que Eva comesse de um fruto. Não era essa a intenção. A intenção do diabo era roubar aquilo que Deus colocou dentro deles. Autoridade, governo e relacionamento. Então, transforma pedra em pão. Lá foi dizem que é uma maçã, né? Um fruto. Foi assim que Deus disse. Olha só, foi assim que Deus disse aqui. Se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão. O que isso significa? Eu não acredito que você é filho, mas eu sou um bom pai. Olha a mesa que eu estou preparando para você. Senta aqui. Eu quero suprir a sua necessidade. Se Deus fosse pai, ele não permitia você estar aqui 40 dias com fome. Senta aqui comigo, transforma essa pedrinha em pão. E Jesus não transformou por quê, André? Porque Jesus sabia quem ele era. Deus era o filho, Deus era o pai. O que o pai estava fazendo na identidade do filho? Afirmando, esse é. O que o diabo falou? Você não é. Se você é, me prova. Quem não tem uma identidade afirmada em Deus, ela vai viver a sua vida buscando aceitação e reconhecimento das pessoas. É aqui que começa a crise. Então eu preciso do André para o André servir de escada para que eu possa subir. Isso é carência. Isso é uma pessoa em crise de identidade. Isso é uma pessoa que não sabe o que está fazendo e para quem está fazendo. Certo? Então, se tu és filho de Deus, me prova. E Jesus não provou. Qual era a intenção do diabo? Que Jesus transformasse uma pedra em pão? Não. Que Jesus perdesse a sua identidade. Jesus, eu vou te jogar uma isca. Porque eu quero o propósito que teu pai colocou lá. E aí ele ia roubar o propósito. Qual era o propósito? A identidade eterna. E aí ele foi. Não só de pão viverá o homem. Ou seja, Jesus mais ou menos falou assim, ó, nessa mesa do reconhecimento, da aceitação, da lambeção de ferida, eu não sento, cara. Eu sei quem eu sou. Elogio, tapinha nas costas, isso aqui para mim não serve, porque eu sei quem eu estou servindo. Eu sei qual é a minha missão, eu sei qual é o meu propósito, eu sei quem eu sou. Eu não sou um carente em busca de aceitação, eu sou filho. E o meu pai disse que eu sou, e se ele disse, eu sou. O diabo não ficou satisfeito. E aí agora ele conduz Jesus para conhecer os reinos. Reino tem a ver com o quê, André? Principalmente no mundo gospel. Fama, dinheiro, tudo. Prazer, riqueza, aceitação, reconhecimento. Se a gente tem dinheiro, as pessoas nos aceitam. Se a gente tem dinheiro, as pessoas nos valorizam. É isso mesmo. Se eu tô na mídia... Acabou. Todo mundo vem com tapinha nas costas. E o carente gosta disso. Uma pessoa não resolvida emocionalmente gosta disso. E aí ele tenta Jesus como? Olha, tudo isso aqui foi me dado. Eu tenho autoridade sobre isso tudo. E eu dou a quem eu quiser. Quem deu essa autoridade para ele? Adão e Eva lá no jardim. Governo, domínio, relacionamento. Eu só te peço uma coisa. Dobra o teu joelho e me adora. Jesus não adorou nem dobrou o joelho, por quê? Porque ele não perdeu sua identidade. Uma pessoa que perde a identidade na primeira prova do deserto, André, ela já não sabe quem ela é. Ela vai se curvar diante da prostituição, da pornografia, da aceitação, do reconhecimento. Ela está dobrando o joelho. Sim.
lambendo as feridas que ela mesma estava deixando no caminho. Então, o que eu preciso fazer para ser aceito? Tem que se prostituir. Eu vou. Tem que mentir. Eu vou. Ficar em pecado. Eu vou. Por quê? Porque não sabem quem são. Elas querem o que na realidade? Então, Mas como que eu descubro isso? Como a pessoa hoje que está aí assistindo, e como é que ele vai... beleza, eu entendi tudo isso, mas, eu quero sair desse lugar. sim. Como é que eu encontro a minha identidade? Sim. Né? No documento lá, tá a paternidade, lá tá em branco. Como é que eu boto um nomezinho ali? Primeiro lugar, João 12 fala assim, e todos aqueles quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos ou chamados filho de Deus. A pessoa tem que se converter, então. Eu preciso me converter à paternidade de Deus. Só que aí entra um problema. Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai, André, que te vem em secreto te recompensa. Quando fala a palavra pai, mexe com meus traumas. Aí eu vou te explicar um negócio. Quando fala a palavra pai, Jesus, Adão, nos tirou do jardim. As pessoas têm intimidade com Jesus e intimidade com o Espírito Santo. Intimidade com Deus que é bom, que é santo, que é bondoso, que é gracioso. Mas elas não querem ter intimidade com o pai. Por quê? Porque quando fala a palavra pai, ela lembra do pai que abusou, Um gatilho do pai aí. que rejeitou, Aham. do pai que abusou, Que largou a o mãe. pai que largou, o pai que adulterou, o pai que batia, o pai que agredia. Então, qual é a nossa função aqui hoje? Tá? Eu penso que assim, não sei se você vai concordar. A nossa função é tirar a galera do caminho Sim. e levar para o destino. Jesus não é o nosso destino. Ele veio para cumprir um propósito de nos conduzir ao destino. Adão nos tirou do destino. Houve um desligar da paternidade. Houve uma desconexão no Éden. O que Jesus fez? Ele veio nos reconectar com ele. Como? Quando eu entrego minha vida para Jesus, naquele momento eu me tornei filho. Eu não sou órfão, não sou bastardo. Eu tenho um pai. E a intenção de Jesus é nos conduzir a quem? Ao destino. Quem é o destino? Nos reconectar à paternidade de Deus. É aqui que está o segredo. Então, quando eu aceito a Jesus, eu não sou um servo. Eu não sou eu sou servo, eu nasci para servir. Não, você é filho. Então, a gente precisa viver como filho. E filho se relaciona. Um texto muito interessante que a gente fala muito, até o presidente usa esse jargão, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Só que no versículo 31 fala assim, Jesus falando, e Jesus falava aos judeus que criam nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Tem muitas pessoas que estão crendo em Jesus, André, mas não permanecem na palavra. Não se tornaram discípulos, estão em crise de identidade. Aí vem o texto seguinte, conhecereis a verdade vos libertará. Como que eu sou liberto? Está vinculado a conhecer. Como é que eu conheço, André? Me relacionando. Se relacionando, não tem como. Qual é a dificuldade do povo de Deus hoje? Falta de relacionamento, intimidade. Principalmente no meio da música, a galera não quer compromisso com palavra, não quer compromisso com oração, eles sobem para tocar. Exatamente. Esse é o ponto Aí está a chave. crise de identidade. Agora, você me perguntou, Jonas, como é que eu faço para mudar? Primeiro, eu preciso fazer uma autoanálise da minha vida e ser honesto comigo mesmo. Quais as brechas que estão dentro de mim que eu preciso resolver? Essa honestidade aí que é complicada. Sim. Mas aí ele também não pode. Aí entra a síndrome de Caim. Eu falei ontem no culto lá, síndrome de Caim. É você querer o resultado, dar a oferta de qualquer jeito e querer o resultado de quem dá com excelência. Não pode ficar em crise. Porque aí o problema dessas pessoas é que fica em crise com Deus. Porque oferece um sacrifício de qualquer jeito, a síndrome de Caim, mas quer o resultado que Abel teve. E aí, meu amigo, não vai. Não vai rolar. Não vai rolar. E Deus não está preocupado com o biquinho nosso. Deus quer tratar o nosso caráter. Grava bem isso. Antes de Deus ouvir a oração de alguém, ele sonda o caráter de quem está orando. Isso é muito sério. Se eu estou aqui com as minhas mãos levantadas, profetizando, adorando ao Senhor, ele vai sondar o meu caráter para saber se ele pode estar ali. É muito sério isso. Então, como é que eu volto? Como é que eu caminho? Em primeiro lugar, se convertendo ao Evangelho. Se convertendo à paternidade de Deus. Eu preciso parar de me relacionar com Deus distante. E isso tem muito a ver com como que eu me relaciono com o meu pai físico. Você está falando de um Deus distante. As pessoas são muito
elas estão muito acostumadas em alguém buscar para mim. Sim. Né? Até aquilo que a gente muito pede, né? Os pedidos de oração. Poxa, ora por mim e tal. Tô precisando disso, de aquilo e tal. Mas por que você mesmo não ora? Né? Por que essa preguiça, né? De se relacionar com Deus? Não sei se é medo, preguiça. Envolve muitas coisas. E essa questão toda trava uma vida inteira da pessoa, né? Trava toda uma vida da pessoa. Essa questão do nosso segmento musical, como eu estava falando, os músicos têm muita má fama. Uma delas é isso, né? De músico não tem compromisso com a palavra, músico não ora, músico não dizima, sabe? Você acha que hoje o que desautoriza, além dessa questão que a gente está falando aqui, que eu acho que ficou bem claro, a forma que você está explicando, tá ótimo, assim, eu acho que explicando a explicação para quem tinha dúvida nessas áreas. Mas hoje, na tua opinião, dentro dessa questão musical nossa, o que desautoriza um músico de subir no altar hoje? André, isso aqui é inadmissível. Isso aqui não, peraí. O cara não saber qual é a identidade dele, tá, beleza, ele tá num processo ali e tal, mas desse jeito não pode subir. Desse jeito o cara tem que se avaliar e tal. Por mais que ele não tenha um líder que chegue para ele e fale, olha só, você fica um pouco aqui no banco aqui e tal, até a gente te ajudar a caminhar, mas uma pessoa que ele precisa se enxergar, ele precisa olhar para ele hoje, quando ele for assistir esse podcast e botar a cabeça no travesseiro, depois ele vai falar assim, poxa, eu vivo isso, então eu tenho que chegar para o meu líder e falar, olha só, me dá um tempo aí, me ajuda nessa área. Na tua opinião, o que não pode, realmente, esse cara não pode subir no altar? Em primeiro lugar, humildade, para reconhecer a debilidade de caráter. Ele precisa ter humildade. O cara que não é humilde, ele não está apto a entrar. Por quê? Primeiro que ele não tem relacionamento com Deus. Primeiro ponto. O que eu vou entregar? Uhum. O que eu entrego se eu não me relaciono? Sabe que nessa área da humildade na música é difícil, hein? Então, mas aí a gente está ajudando essas pessoas a tratar o caráter. Por quê? O que faz uma pessoa ser liberta? Um exemplo, André, eu não aconselho pessoas quando a pessoa fala assim, ó, eu já sei tudo. Ixi. Se fala que sabe tudo, e por que não muda? Então não precisa de ajuda. Certo? Eu sei de tudo, eu não vou assistir o podcast, eu não vou ir para a igreja, eu não vou receber uma oração, eu não vou participar do curso A, B ou C, porque eu já sei de tudo. Se sabe de tudo, por que não muda? Uhum. Então isso aí tem um problema de caráter. Orgulho. Uhum. Tem o poeta que diz que a lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender. Sim. Ele pode até saber, só não aprendeu. É um exemplo clássico, que a gente repete o tempo todo. Uhum. Inclusive eu estou escrevendo um livro, está no finalzinho, que se chama Recomeço após o fracasso, e uma outra introdução que se chama Recomeço através da devocional. O cara sabe que tem que ler, tem que meditar, que tem que orar, que tem que jejuar. Pergunta se faz. Mas está querendo altar. Uhum. Então ele não está querendo Deus. Ele está querendo fama, então o lugar dele não é altar. Uhum. Ele precisa ter humildade para reconhecer as suas debilidades. Em alguns casos nem é o altar, ele quer o palco. Sim. Mesmo, né? Sim, é a síndrome de Lúcifer, quer aparecer mais do que Deus. Uhum. E aí Deus vai colocar a pessoa no lugar dela. A vida não flui, cara. Então, se eu não tenho humildade para reconhecer as minhas áreas de debilidade, minhas áreas de fraqueza, igual aqui, Provérbio 28:13 fala o quê? Quem cobre não prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. O que é o arrependimento? Confissão de pecado é arrependimento? Não, faz parte do processo. Uhum. Convicção de pecado é arrependimento? Não, faz parte do processo. Então, o que é de fato arrependimento? É a decisão irrevogável de dizer não para o estilo de vida que eu estou vivendo. Eu tenho que entender que o meu compromisso não é com pessoas. Eu vou tocar vidas de pessoas, eu vou adorar, atraindo a presença de Deus para o ambiente. E se eu estou sujo, eu costumo dizer, André, 2 tipos de denúncia que Deus ministra dentro do culto. Uhum. Uma denúncia de Deus muito séria, para explicar a frieza do culto. Eu não sei se você já foi em algum culto, que por mais que você está na bateria batendo, o louvor está fluindo, e a igreja está fria. Um céu de bronze, um teto de bronze, nada vai. Nada vai. O que Deus está falando ali para mim e para você? O seguinte, olha, eu estou trazendo um retrato da minha igreja. Minha igreja não mantém um relacionamento profundo comigo em casa, e ela vem para o culto para sugar a liderança, para sugar o ministério de louvor, para sugar os pastores, porque elas querem a unção, é o místico. Elas querem aquilo que os pastores, é obrigação do pastor colocar unção sobre a vida dela, sem ela assumir as responsabilidades. Sim. Primeiro ponto. Segundo ponto, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriou. O que explica a frieza no coração de um levita, de um pastor, de um líder? Primeiro, traumas
falta de relacionamento. E o terceiro, iniquidade. Então, preciso sondar o meu coração para saber se eu estou em algum desses 3 estágios. Falta de relacionamento com Deus, frieza ou pecado. Porque eu não estou ali... Quando você vai tocar a bateria, a intenção de Deus é que em cada toque seu, caroço, suma, pessoas sejam libertas, pessoas sejam curadas. Por quê? Pela tua dedicação. Você não está fazendo para ABC, você está fazendo para Ele. Então, a unção de Deus que está na sua vida vai fluir através do instrumento que você domina. Aí não tem a ver com técnica, tem a ver com unção. Tem a ver com obediência. Então, eu penso que, dessa forma, a pessoa pode sair. Porque o maior problema é o seguinte, a pessoa se sente fracassado. Porque pecou, porque errou o alvo, porque vacilou, está preso na pornografia, está preso na fornicação, engravidou a menina na igreja. E aí, rapaz, é aquele desespero. Não, já que fez a lenha, agora você tem que ser homem para assumir o negócio. E assumindo o negócio, tem que haver um arrependimento, um quebrantamento, para que Deus possa restaurar isso aí. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está falando aqui sobre a questão da paternidade, né? Assim, como é que eu vou fazer uma pessoa entender sobre essa questão de que ela é filha, se ela não tem um padrão para equiparar, assim, para equilibrar, assim, pô, eu não tenho um padrão de pai terreno, de pai natural, como é que eu vou entender agora esse negócio aí? Eu não estou entendendo. Como é que vai ser isso para orientar essa pessoa? Talvez tenha um monte de gente aí com essa mesma dúvida. Sim. Quando se fala a palavra pai, eu podia perguntar, quando a gente está ministrando o recomeço, eu faço essas perguntas. Fala o nome do seu pai. Aí a pessoa fala. Fala o nome da sua mãe. A pessoa fala. Qual o sentimento que vem ao você falar esses nomes? Ali já vai dizer muita coisa. Ali já vai dizer muita coisa. Se essa pessoa entrasse por aqui agora, na sua frente, o que você faz? Sério isso. Então, existe, ao falar nesse nome, existe algum trauma ainda latente dentro de você, que ao você falar o nome, esse gatilho foi acionado? Como é que eu resolvo isso? Se eu identifico isso aí na minha vida, isso significa que eu preciso consertar alguma coisa aqui dentro. Talvez, para muitos de nós, a gente precisa voltar no nosso pai. Perdoar, pedir perdão, consertar. O que Malaquias 4,6 fala? E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que Deus não venha e visite a terra com maldição. Como que a maldição é aplacada? Como que ela é estancada? Quando eu identifico que eu tenho problemas com a minha paternidade, resolvo. Enquanto eu não resolver, André, a minha questão com a minha paternidade física, eu não vou entender a paternidade espiritual. E se uma pessoa, por exemplo, pedir perdão, mas o pai já não está vivo, morreu, sabe? Aí ela precisa agora encontrar em Deus esse relacionamento que ela não teve com o pai. Aí entra Mateus 6,6. Ela precisa entender o seguinte, a minha identidade, eu preciso sair do caminho em Cristo e eu preciso permitir que Jesus me conduza ao destino. E aí entrar num relacionamento da paternidade com Deus. Quando você tem Deus como pai, você se sente protegido, você se sente guardado. No jardim, você se sente suprido. Qual o papel do pai? Proteção, direção, limites e afirma a identidade. Sim. Quando eu não tenho esses 4 parâmetros, eu estou perdido na minha identidade. Exatamente. Quem afirma a identidade do filho é o pai. Tanto a menina quanto o menino. Do filho, dentro dos filhos. Isso. Né? Tanto a menina quanto o menino. Então, quem afirma? O pai. Eu não tenho pai. Eu sou órfão. Deus é pai de órfão e juiz de viúva. Então, nós não somos bastardo espiritual. Nós temos um pai. O problema é que eu nunca me acostumei, eu não tenho uma cultura de me relacionar com um pai que eu nunca tive. Então, é um processo. É um processo. No início vai ser um pouco doloroso, porque a pessoa parece que está sozinha. Eu entro no meu quarto, André, e eu fecho a porta às vezes, eu falo assim, boto uma cadeira e falo, pai, senta aí. Você teve problema com teus pais? Muito, muito. Eu sou filho gerado fora do casamento. Já tem um BO aí. Toda pessoa gerada fora do casamento, ela foi gerada na imoralidade. Certo? O que protege a sexualidade dos filhos? Casamento. Quando um pai ele gera um filho fora do casamento, ele desprotegeu a sexualidade desse filho. Eu costumo dizer o seguinte, as nossas guerras começam aonde? Na nossa mente. E aí eu aprofundo um pouquinho mais a conversa, na concepção. Por que na concepção?
Porque dependendo da forma que eu e você foi criado, a gente nem deveria estar aqui. Se não fosse uma intervenção de Deus, André, na nossa vida, quando a mãe falou assim, ó, ô parceiro, companheiro, fulano, eu estou grávida. E ele fala assim, ó, tira, eu não quero essa criança. A nossa guerra começou ali, na concepção. Quantas crianças deixaram de viver porque foram abortadas? Então a nossa guerra começa na concepção. Quantos pais que falam, todo pai que fala assim, ó, a mãe fala assim, ó, eu tô grávida, porque ela entra no desespero, se o parceiro vai continuar sustentando ou não. E aí o que o parceiro faz? Não quero, tira. Automaticamente, André, no mundo espiritual já entrou ali um espírito de rejeição. Tem homens de 40, 50 anos que se sentem extremamente rejeitados até hoje e não entendem o porquê disso. Pode ser que a origem está aqui. Numa palavra dita por um pai, numa palavra dita pela mãe, eu não quero. São heranças, né? Sim, e esse legado vai acompanhando a pessoa. E aí é mais grave ainda. Então vem uma perseguição de um espírito de imoralidade, certo? E aí o mais grave ainda. O que Deuteronômio 23:2 fala? Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor. Nem a sua 10ª geração. Olha o tamanho da encrenca. Então, eu sofro rejeição, uma perseguição de um espírito de imoralidade, e agora eu não entro na congregação e também a minha geração. Até 10 gerações. Uau. Olha o legado. E assim, uma irresponsabilidade minha como pai, eu não estou nem sabendo. De quebrar isso em você para Sim. que... Meu pai conheceu minha mãe e uma noite teve um relacionamento sexual e me teve. Então eu fui crescendo rejeitado. Eu apanhava do meu pai de segunda a segunda. Eu com 9 anos de idade já trabalhava. Meu pai me chamava de tudo que não presta. Tudo que não presta. Gay, homossexual, que é a mesma coisa, né? Que eu não ia dar certo, que eu não ia ser bem sucedido, que eu ia puxar carroça, que eu não prestava, tanto eu como meu irmão. Então assim, quando se fala em rejeição, eu sei o que a pessoa que foi rejeitada, eu entendo a dor dela. Sim. Quando uma pessoa que nasceu fora do casamento, eu entendo a dor dela, porque também fui gerado fora do casamento. E aí todo filho que foi rejeitado na sua concepção, há uma paternidade que assume ele, no mundo espiritual, se chama Moloque. E aí, muitos desses líderes, André, carentes, muitos desses levitas e muitos desses irmãos que estão dentro da igreja sofrem disso. Por quê? Eles se sentem rejeitados quando o pastor não dá oportunidade para eles. E a origem geralmente está aqui. Eles acabam projetando, né, ali, tal, o pastor como pai. Às vezes se dedica tanto e vem as grandes decepções, inclusive. E eu vejo muita gente desviado, inclusive, não quero nunca mais entrar na igreja, ou então não vê mais o pastor como aquela autoridade, referência, assim, referência e tudo mais, por essas questões. Como é que um processo de libertação, por exemplo, como uma pessoa pode identificar assim que eu estou apta, por exemplo? Eu entrei no processo de libertação, um músico. Entendi isso, entrei no processo de libertação dessas áreas e tudo mais que foram identificadas, eu me quebrantei, a humildade veio, eu estou me... E quando é que eu chego numa conclusão de que eu estou apto a subir no altar? Quando você tem paz. Quando você está em paz. Resolveu as pendências. O que o endemoniado Gadara fez? O que Jesus falou para ele? Volta lá na sua casa. Conserta tudo. Não é uma pessoa que chega para você e fala isso. Olha, eu estou pronta, já pode subir. Não. Confessa e deixa. Por isso que eu te falo, arrependimento não é convicção. Tem muita gente convicta que está no erro, mas não sai. Está preso. Qual o ciclo do cativeiro de uma pessoa que está presa? Peca, confessa. Peca, confessa. Peca, confessa. No final, ela entende que ela não tem força moral para sair do lugar. Se tornou um prisioneiro. Então, o que me habilita a ir para o altar? Quando eu estou em paz comigo mesmo e resolvi aquilo que eu preciso resolver. Se eu estou com pornografia e o meu pastor não sabe, senta com ele. Estou preso, cara. Eu não posso estar aqui manchando o nome de Cristo, o nome da igreja, porque daqui a pouco vão me pegar. Se eu estou preso em imoralidade, conversa com o teu pastor. Se eu não tenho compromisso, se eu não tenho paz e acabar de cantar, eu não consigo sentar para ouvir o meu pastor, você está em crise. Você está em crise de identidade. Um dos problemas dos músicos, e eu como pastor, que vou pregar em muitos lugares, a gente percebe isso, é o seguinte: acaba de adorar, vai embora. Só volta quando vai tocar. Vai para a cantina, né? Sim. E isso é errado. O músico, ele precisa de palavra. Ele precisa entender o propósito dele, precisa entender por que ele está no altar, ele precisa entender por que ele foi escolhido para isso. Verdade. Ele precisa ter relacionamento com a palavra, precisa meditar, ele precisa conhecer Deus. O problema, André, é que a gente deixou de ver, sabe o que é? A gente deixou de ver milagres.
A gente deixou de ver E se paralítico andar. acostumou a não buscar mais isso, né? Passividade. A gente vive das experiências de Moisés, a gente vive da experiência de A e B. Não, rapaz, Deus tem uma revelação para mim e para você. Deus quer nos tocar profundamente. Onde ele vai tocar, André? No quarto. Na nossa intimidade, no nosso devocional. É quando a gente chega no quarto e fala assim, pai, eu tô todo errado. Eu tô todo arrebentado, eu não quero mais pregar. Eu não quero mais subir no altar para ministrar. Senhor, me ajuda. E Deus vem com aquele refrigério e agora ele começa a te nortear, você fazer os caminhos de volta que precisa fazer. As pessoas chegam pra mim na estrada, não só pra mim, mas Deco, Luiz, pede aquela famosa ora por mim, transfere essa unção que Não há vai. sobre você. Não vai. Cara, a gente até acredita na transferência da capa, né? Elias, Eliseu e tudo mais. Mas eu fico pensando assim, poxa, beleza, mas como é que eu vou transferir pra você o preço que eu pago, a vida de renúncia que eu tenho, os investimentos que eu tenho que fazer, de me entregar, de buscar, de me humilhar, de reconhecer, de ter essa questão da humildade, né? Para que eu consiga descobrir os propósitos de Deus para a minha vida, os montes que eu subo, os jejuns que eu faço, né? Como é que eu vou transferir isso para a pessoa? As pessoas querem ter o que você tem, mas não querem pagar o preço que você paga. E isso eu vejo que volta sempre no mesmo lugar. Eu não quero descobrir o que Deus tem para mim. Eu quero o que você tem. Porque o que você tem é bonito, é gostoso. O que você tem eu vou aparecer, mas eu não quero descobrir o que Deus tem para mim, né? Deus tem um mistério, eu entendo isso. Deus tem um mistério com cada um de nós. Mas isso, inclusive, tem um preço a ser pago. E não custa caro. Sim. Só custa tudo. Né? Custa uma vida de renúncia. Renunciar, por exemplo, vou falar com a garotada agora, com os jovens, um namoro. Né? Quanto custa você ter uma vida de intimidade com Deus? Não, custa eu renunciar um namoro que está querendo esquentar, né? Esquentar demais, então é melhor, olha só, ou a gente segura a onda aqui, ou então vai atrapalhar a minha caminhada aqui, porque eu quero me aprofundar. Eu sei quem eu sou em Cristo e eu quero evoluir, então o que eu vou renunciar a esse namoro, eu quero resolver meu problema aqui. E como eu estava falando, eu não nasci num lar evangélico. E quando eu me converti, eu achei que era mágica, né? Pronto, agora tudo vai mudar, tudo vai. Só que tem um processo. E esse processo foi muito brutal na minha vida, né, cara? Assim, da onde eu saí, da onde Deus queria que eu fosse, e o caminho, né, para percorrer isso. Por um bom tempo do início da minha conversão, pastor, eu não tive um pastor. E foi no momento que eu considero que eu mais precisei. Então, assim, hoje, eu fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando, através da tecnologia, das redes sociais, você, um cara que tem conhecimento dessa área de libertação, onde muitos músicos estão amarrados com questões que são importantíssimas serem resolvidas. Eu quero muito, agradeço a Deus, louvo a Deus por poder estar caminhando do teu lado, aprendo muito contigo sempre, demais, assim, eu ouvindo você, assim, com toda a leveza, falando das coisas do qual Deus te libertou, eu lembrei de uma conferência que eu estava, não me lembro qual o nome, mas quem estava, não sei se você conhece o pastor Eiber Uber, Sim. E ele, era para líderes, né, pastores e líderes, e estávamos lá, eu, pastor Luiz, trazendo a arca, estava sentado logo nas primeiras fileiras, e ele subiu para pregar ali, aí do nada ele pegou e falou, eu tenho uma coisa para revelar para vocês aqui, que Deus está me incomodando tanto, eu fui viciado em pornografia. E eu falei, rapaz, ficou aquele silêncio, né, um monte de pastor, né, quietinho, ele falou, e sabe por que eu estou... Falou um monte de outras coisas, falou, eu só estou revelando isso aqui para vocês porque eu tenho a certeza de que eu fui curado. E tem gente hoje que não fala de algo que para ele, acha que está curado, não fala, que eu identifico, não sei se eu estiver errado, você me corrige, mas quando você tem vergonha de dizer uma coisa que você acha que foi curado, mas você não fala, você não foi curado. Então, quantos músicos hoje pregam uma coisa, né, que eles realmente não vivem, né, cara? Assim, eu vejo isso sobe de qualquer jeito, e sobre essa questão de vida de santidade. Como é que um músico ele vai identificar isso, pastor? Assim, como é que eu vou descobrir que eu tô tendo uma vida de santidade para subir num altar para ministrar? Eu fui atender um jovem, e esse jovem falou assim para mim, pastor, eu tenho um problema com imoralidade.
certo? E eu falei assim, ó, eu vou trabalhar com você no estilo Jesus. A gente vai identificar o ponto-chave, né, o gatilho. Qual o gatilho que te leva a pecar? E aí eu falei, quando você cai, aonde geralmente você costuma ir? Tem um gatilho. O que acontece antes de você cair? É ali que a gente tem que tratar. Ah, pastor, eu fico sozinho em casa. Ao ficar sozinho em casa, eu vou para determinado lugar. Eu sei que eu indo para ali, eu vou cair na imoralidade. Eu falei, então encontramos o gatilho e encontramos a causa. O que eu vou passar para você de tarefa de casa? Você não pode ficar sozinho, por enquanto. Te dá aí um tempo para você ficar. Vai caminhar, vai jogar bola, vai correr. E você está proibido de passar por ali, no mínimo, 6 meses. E agora nós vamos fazer agora o ponto X do negócio, que vai trazer essa autoridade sobre você para sustentação desse seu posicionamento. Você está comigo até o fim? Tô, pastor. Eu falei, então eu vou te passar também um modelo devocional. Nós vamos fazer devocionais junto. Eu vou te ajudar durante um período até você caminhar sozinho. A resposta dele para mim foi a seguinte, pastor, a devocional eu consigo de boa, mas ir para lá eu não consigo. Eu falei para ele, então você está perdido, porque você não vai fazer nenhuma coisa e nem outra. O que você faz aqui é religiosidade, porque se isso aqui está no seu coração, você não cairia aqui. Então, como que a gente vai pegar esses músicos ou qualquer outro tipo de pessoa? Encontrando o gatilho, André. O que acontece? O que antecede a minha queda? Pensa numa arma, eu preciso desarmá-la antes de apertar o gatilho. Então, o que falta para a nossa geração? Encontrar o gatilho e as suas limitações. Se eu passar por aqui, eu vou cair. Se eu passar por aqui, eu vou rodar. Se eu passar por aqui, o meu ministério quebra. Se eu passar por aqui, o meu casamento quebra. Se eu passar por aqui, eu estou preso no vício. Então, o que eu tenho que fazer? Um caminho alternativo. Você está me falando uma coisa que eu voltei a, sei lá, uns 10, 15 anos atrás. Era toque no altar ainda. E, como eu falei, estava no início da minha caminhada. E aí a gente lia alguns livros, fazia alguns resumos e tal. E aí eu vi um propósito de um pastor, acho que era Paul Caim, o nome dele. E ele fez um propósito que chamou muito a minha atenção. Você está falando disso, de reconhecer isso. E eu reconhecia que os meus olhos me faziam pecar. Sim. E eu estava vindo do mundão, sabe? O primeiro olhar você pode não conseguir controlar, a primeira olhada. Mas a segunda é uma decisão. Olhar a segunda vez é uma decisão sua. Sim. E eu não conseguia controlar a segunda, a terceira. E isso já estava descendo, ó, a rota descendo, a setinha. E aí eu fiz um propósito. Você está falando de, eu não posso estar naquele lugar. Eu fiz um propósito diante de Deus, eu falei assim, se um dos meus olhos está me fazendo pecar, eu prefiro arrancar. Eu fiquei 7 dias usando uma venda nos olhos, com esse propósito de jejum, e eu viajava desse jeito, segurava no braço do pastor Luiz para subir na escada do avião, foi bem engraçado, sabe? E as pessoas não entendiam, mas eu estava ali querendo, na verdade, também sair dessa mentira, sabe, de que eu não vou expor, porque eu sou o André, cara, eu vou falar que eu tenho pecado, que eu estou pecando, as pessoas não podem saber. E tem muito disso, né? De guardar a minha reputação, sabe? E aí eu falei, não, eu vou me expor. Ó, os meus olhos estão me fazendo pecar. Eu peco nessa área. Eu peco nisso. E aí eu fiz um propósito, e eu andava com uma venda mesmo, como se fosse um cego. E às vezes eu tirava só para tocar, e depois eu botava de novo, e viajava assim, as pessoas não entendiam. Falei, mas é um propósito meu, eu preciso... Sabe, eu preciso ser liberto disso. Encontrou o gatilho. Eu encontrei esse gatilho. E eu tive muito problema. Muito problema com conversa fiada com mulher na internet. Até o ponto de que aconteceu aquilo que você falou que Deus faz. Ele vai te expor. Sim. Por amor a você. Por quê? Porque ele quer te ver liberto. E aí, minha esposa descobriu, sabe, aquela vergonha, aquela confusão toda e tudo mais. Mas os propósitos de Deus, inclusive a palavra mesmo diz, né, que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Quem vai imaginar que para eu ser liberto de uma coisa, eu preciso ser exposto? Por que não faz aqui no cantinho, né?
mas foi desse jeito. E hoje as pessoas pensam muito nessa questão da reputação. Né? Como é que eu vou ser liberto de uma coisa se eu estou preocupado com a minha reputação? Eu costumo dizer uma frase, né? O escândalo da minha confissão tem que ser maior do que o escândalo do meu pecado. Uhum. Se eu quiser guardar a minha reputação, André, Deus vai colocar um Natan no meu caminho. Uhum. Eu preciso identificar aqui, nesse bate-papo, o seguinte: se eu quero alívio ou libertação. Quando Saul era visitado por um espírito mau, eles chamavam quem? Davi. Uhum. Davi dedilhava a harpa. Ao dedilhar a harpa, o que acontecia? O espírito mau ia embora. fora. Saul sentiu o quê? Alívio. Uhum. As pessoas, elas estão hoje dentro das igrejas buscando alívio para suas dores. Olha aí, mistério. Elas estão buscando alívio para suas dores. Alívio para suas crises. Elas não querem um compromisso real com Deus. Elas querem aliviar. Então eu vou para a igreja para buscar o quê? Um alívio para o meu casamento. Eu vou buscar um alívio para o meu ministério. Eu vou buscar uma oportunidade. Então, alívio. Só que o alívio, ele te leva para um ciclo de reprovação e repetição. Uhum. Porque não tratou a causa. Certo? Então, o alívio, ele te leva para um ciclo, um efeito parafuso. Você gira, gira, gira e volta ao mesmo ponto. Já quando Davi, ele pecou e que veio a palavra rema sobre ele, qual foi a atitude de Davi? Pequei. Uhum. A libertação, André, ela gera confronto. Sim. Mas eu preciso dar uma resposta ao confronto que eu estou me submetendo. Eu preciso dar uma resposta. Não adianta eu ouvir uma palavra dura, uma palavra de repreensão, Deus chamando a minha atenção, minha responsabilidade para voltar para o propósito. E eu não quero tomar uma atitude. Aí vai vir a exposição. Deus tem seus meios para tratar os líderes. Uhum. Muitas pessoas, eu conheço pessoas com talento enorme, que estão hoje aí arrebentadas. Porque no auge, e o diabo permite a pessoa crescer. Uhum. Ele bota a pessoa para cima mesmo. Porque quanto mais ela for e não resolver os seus problemas, mais o tombo vai ser violento. E é o que a gente tem visto hoje aí. Então, a gente precisa decidir o que a gente quer. Alívio ou libertação? Encontrar os gatilhos e desarmar ou viver uma vida de farsa e mentira? Uhum. Uma hora a gente vai ser descoberto. Uma hora o próprio Deus vai ser descoberto. Porque não adianta eu estar bem com você, mas o mundo espiritual está me assistindo. Uhum. O diabo sabe quem eu sou e Deus sabe quem eu sou. O diabo sabe quem você é e Deus sabe quem você é. Então não adianta a gente estar aqui um aparecendo para o outro, se o mundo espiritual está nos vendo. Está te vendo direitinho, né? Entende? Então o que a gente tem que fazer? Encontrar os gatilhos, desarmar, voltar para o altar. Uhum. Voltar a levantar o nosso altar de arrependimento, quebrantamento, permitir ser curado por Deus. Encontrando de fato o nosso real propósito. Enquanto eu não tiro o Jonas do meu barquinho, o Jonas fugitivo, o Jonas manipulador, o Jonas doente emocionalmente, a tempestade vai continuar. Meu Deus, é forte. É forte. Ou seja, aí a gente começou falando sobre questões de libertação. Olha como nós precisamos estar libertos, né? E vou lhe dizer, pastor, se pudesse dar uma indicação para essa galera, um start, assim, olha, começa desse jeito aqui. Você quer alcançar, você já falou sobre a questão da humildade, né? Mas, beleza. Questões comportamentais. Hoje, como um músico, como um líder, eu vejo um músico um líder. Como é comportamental, assim, uma dica? Me dá aí 3 passos. Primeiro, vida de oração. Se liga, hein? Vida de oração. Músico, pastor, líder, ovelha, tem que ter uma vida de oração. Uhum. Palavra, meditar na palavra. Salmo 1:2 fala assim, ó, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Sim. Se eu não medito em prazer na lei do Senhor, eu sou apenas um religioso. Uhum. Eu não quero relacionamento. Então, palavra. E uma vida de jejum. Porque muitas situações que eu e você às vezes enfrentou, se a gente submete essas áreas da nossa vida a um processo de jejum, de crucificar a nossa carne, a gente estaria em outro patamar. Não tem como fugir. Eu não posso chegar aqui e falar, faz isso, faz aquilo. Eu posso falar, eu posso dar uma dica, mas sem esse alicerce, André, a tempestade vai vir, o dia mal vai vir. Sim. Se eu não tenho o básico, eu estou perdido, irmão. Uhum. Se eu não consigo manter uma vida de relacionamento, de meditação, e o que é meditar? Não é ler. Meditar é se aprofundar.
É refletir profundamente sobre as escrituras. E eu vejo esses 3 passos aí altamente independente de. Porque tem gente que se apoia, mas eu não tenho um líder, eu não tenho um pastor que me dá uma direção. Se você já começar com esses 3 passos, já vê de cara que você não precisa de alguém te mandando fazer algo. A coisa flui. Exatamente. O próprio Deus vai colocando a gente no propósito. Eu vejo muita briga por título, né? Dentro da igreja. Principalmente no meio do evangélico, né? É. Só que é o seguinte, aonde foi sua maior dor, você vai fluir, filho. Fica calmo. Só faça a sua parte. Faça aquilo que Deus mandou fazer. Eita glória. Não faça aquilo que Deus não mandou fazer, porque o resultado é tempestade. Você está fazendo a coisa errada. Deus não te mandou fazer isso. Então não posso querer ser o André. Já pensou agora eu pegar a bateria para bater igual você? Nem Não dá. vai. Então, porque essa não é a minha identidade. Então eu tenho que fluir naquilo que Deus me chamou, naquilo que Deus tem para mim, na minha vocação, no meu dom, no meu chamado. Então, esses 3 passos são o alicerce que a gente aprendeu quando aceitou Jesus, só que a gente não pratica. E por isso nós somos uma geração fraca. Uma geração frágil, uma geração que não aguenta ouvir o pastor falar assim, eu vou te deixar no banco porque você não tem condições de estar aí. Ele sai da igreja. Ele sai da igreja, porque é carente, ele não quer compromisso com Deus. E muitas das vezes ele é um filho bastardo, porque o bastardo ele tem dificuldade de obedecer regras, porque ele se sente rejeitado. O bastardo ele tem dificuldade, estou falando de mim, como um bastardo, né? Ele tem dificuldade de escolha. Ele não sabe como vai escolher, quando vai escolher. Eu não sei se você já viu, ou já aconteceu contigo, de você ir num restaurante e aí você quer comer algo, não sabe o que é. Você quer comer, mas você olha pro prato do vizinho e o vizinho tá lá comendo alguma coisa e fala, eu quero aquilo ali que o vizinho tá comendo, porque nós temos dificuldade de escolher. Não sabe nem o nome do que é. Mas eu quero. Pois é. Então o bastardo ele é meio que perdido no meio da multidão. Porque desde pequeno ele teve que se virar sozinho. O que é o bastardo, para quem está aí nos ouvindo e nos vendo? Então, vamos pensar das duas formas. O que o texto de Deuteronômio fala? 23:2. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor. Quando um filho é gerado fora da aliança do casamento, ele vai ter uma perseguição nessa área. O que é entrar na Assembleia do Senhor? Entrar na Assembleia do Senhor significa que ele, em primeiro lugar, ele está fora da aliança do casamento, André. Na libertação, a gente inclui esse filho dentro do casamento, espiritualmente falando. Na libertação, a gente trabalha assim. Um exemplo, o filho que foi gerado fora do casamento, ele está fora. A pessoa casou, mas esse filho continua fora, espiritualmente. Então, a gente traz ele para dentro da aliança do casamento, certo? Segundo, o que é não entra na Assembleia do Senhor? Esse filho, ele vai ter sérios problemas de um senso de pertencimento. O que é o senso de pertencimento? Ele não consegue se sentir pertencente a uma igreja, ao ministério. Ele vai ter dificuldade de relacionamento no ministério. Ele vai entrar no trabalho, sai, entra na igreja, sai, fica pulando de galho em galho. Ele não consegue ter uma família, um casamento saudável, muitas das vezes. Por quê? Porque troca de relacionamento o tempo todo. Nenhum bastardo. Então, o inimigo ele vai colocar uma cunha na nossa vida para que a gente não entre num plano empresarial, num plano de relacionamento matrimonial, na igreja. A gente se sinta os perdidos na casa do Pai. É verdade, hein? Não sei se eu consegui ajudar. É realidade. É um assunto muito, muito profundo. Pastor Jonas, ele tem diretor acadêmico, né? Da IFOL. Da IFOL. O que é IFOL? Eu vou colocar nas descrições do vídeo todas as redes sociais, de como você vai conseguir continuar tendo contato com o pastor Jonas, para você saber muito mais informações sobre essa questão dessa área que ele domina, que é essa questão da libertação, para você dar continuação a isso que a gente está conversando aqui, e ser realmente uma ponte para você fluir no teu chamado aí ministerial, musical, enfim, de toda a área. Bom, chegou para a gente aqui agora a melhor pizza que existe do mundo. Meu Deus. Essa pizza é sinistra. Então, enquanto a gente conversa, a gente vai comendo. Você pode pedir aí essa pizza aí pelo iFood, que entrega em qualquer lugar. Se você é da Baixada Fluminense, é só você pedir pelo iFood aí, em Nova Iguaçu, por exemplo. Topzera essa pizza da RAM. Tá aqui, ó. Muito, muito top. Vamos comendo, pastor, vamos comendo. Uma outra coisa aqui que eu queria... O que você... recomenda hoje de leitura para ajudar essa galera que inclusive precisa destravar nessa área, né? Que músico não tem essa questão
dessa prática de ler, de estudar e tudo mais. Então, pô, beleza, eu quero me aprofundar. Como músico, dá um conselho aí de um livro aí, um título aí para dar um start nessa parada de libertação, conhecer um pouco mais, essa questão de paternidade. Sim. Eu tenho uma livraria, né? Essa livraria se chama JP Livraria. A gente trabalha com Bíblia, com livros também. Então, eu procuro trabalhar com livros cirúrgicos, André. Então, esses livros, ele ajudam muito nessa caminhada. Um bom livro para a galera que está precisando mesmo de orientação, nessa linha, é o Avivamento do Odre Novo, do Pastor Cote. A gente tem ele lá, a gente trabalha com esse livro. Nesse livro, vamos trabalhar ali a questão da orfandade, a questão da bastardia, a questão da paternidade, papel do pai, papel da mãe, papel dos filhos, papel do casamento. Questão de aborto. Um exemplo, uma mulher que abortou o filho. Qual é a consequência espiritual desse aborto? Na vida do marido ou do parceiro que financiou. Às vezes o cara está preso na vida financeira e não sabe por quê. Nada flui. E aí quando a gente vai investigar, tem um financiamento num aborto. O que é um financiamento no aborto? Ele financiou no altar do espírito de morte o assassinato do seu próprio filho. Sim. Então as finanças desse cara passou daquele momento a estar na mão desse espírito de morte. A vida financeira do cara não flui. Ganha-se muito, mas o dinheiro vai vazando, a pessoa nem sabe por quê. Eu fui atender um advogado, e aí esse advogado ele tinha um problema, sério. Ele tinha muito dinheiro, era um cara renomado no lugar do Brasil, onde eu fui atender numa IFOL, e esse cara ele falava o seguinte: pastor, minha vida financeira está arruinada. E aí nós fomos cavar o coração dele. Ele falou que ele tinha um pacto com o Tranca-Rua. Ué? E esse pacto com o Tranca-Rua, ele dava muito dinheiro para ele, mas o dinheiro não sobrava. O que ele fazia? Ele ia fazer as oferendas dele, ele pegava o dinheiro, mais dinheiro de 10 para cima, e jogava no altar dele assim, ó, minha oferenda para você. O que ele estava fazendo com isso? Entregando a vida financeira dele no altar do Tranca-Rua. O que aconteceu agora? Ele aceitou a Jesus. Trancou mesmo. Trancou. Nenhuma causa ganha. Começou a assumir as causas, os clientes não procuravam mais, estava num desespero total. E aí a gente teve que remover essa bagaceira toda lá, a vida fluiu. Então assim, dinheiro é muito espiritual. Eu fui atender uma moça e ela estava com um problema no casamento. E é engraçado porque essa moça, ela, no namoro, por que a gente briga com a questão do namoro, né? Para ter um parceiro no mesmo ministério, mesma igreja e tal. Professa a mesma fé. Isso. Por quê? Qual o problema do jugo desigual? É o sogro. É o único problema. Um cara que está na prática do pecado, ele tem por pai quem? A quem ele serve na prática do pecado, que é o diabo. E uma pessoa que está na prática da verdade, ela serve a quem? A Deus, que é o pai dela espiritual. Quando esses dois se unem e casam, o que vai acontecer? Os sogros vão vir para a mesa. Os sogros vão vir para a lua de mel. E aí começa a bagaceira toda. No namoro era sexo, 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 sexo. Casou, aversão. Porque é da natureza desse espírito de imoralidade, sensualidade, travar mesmo a área sexual. E a gente foi investigar. Sabe o que ela fez? Ela tinha uma conhecida que trabalhava como... Era espírita, na realidade, tinha um centro. E ela falou, vamos fazer um trabalho para poder dar fogo à sua vida sexual. Fez um trabalho. Rapaz, apagou o pavio que fumega. Trancou e o cara doido, o cara doido, o cara doido. Quando a gente foi mexer nessa bagaceira, no outro dia, o irmão veio com um sorriso. Um sorriso. Quanto tempo eu esperei. Desatou, porque essa parte sexual é muito séria. Essa parte sexual é muito séria. Então, assim, esse livro ele vai trabalhar muito desses conceitos. Avivamento do Odre Novo. Top. O Pastoreamento Inteligente é um outro livro que trabalha justamente esse exemplo do lixo. Ele vai dar ali a sintomática, 14 sintomas. Se tem sintoma, tem causa. Então, qual é a distância entre o sintoma e a causa? É o mapeamento espiritual. E aí, encontrando a causa, o que eu faço agora? Eu vou crucificar. Então, assim, 2 livros que, dentro disso que a gente está falando, que pode ajudar muito. Mas tem gente, André, que tem problema de identidade. E aí, como é que faz agora? Aí eu tenho ali o Dinâmica da Personalidade. Rapaz, aquele livro te vira de cabeça para cima. Porque ele vai trabalhar como que nós fomos, a construção da nossa personalidade. Ponto a ponto. Debaixo de qual plataforma, se teve ferida com os pais, o gigante externo, o gigante interno, o que nos derruba. E aí ele vai trabalhar tijolo a tijolo da construção da nossa personalidade. E aí você encontra sua identidade. Eita glória. Come aí, pastor. Come aí que tá tremendo. Mas é isso, galera. Eu vou dizer uma coisa. Parece que
parece que é difícil, né? Mas é uma caminhada que eu vejo que faz parte do nosso chamado. A gente precisa desatar nisso, a gente precisa romper nisso. Não é só música, não é só tocar. Tanto que tem uma pergunta que eu sempre faço para a galera, quando as pessoas vêm e me perguntam, eu respondo a pergunta com outra pergunta, que no nosso meio musical, né? Tipo, unção ou técnica, e as pessoas estão muito presas a essa questão da técnica, de musicalmente eu tenho que tocar pra caramba, eu tenho que ser muito bom no meu instrumento, eu tenho que cantar pra caramba, eu tenho que romper musicalmente. E aí a gente vê hoje, tendo essa conversa aqui, eu tendo mais contato com essa área da libertação, vendo como tem feito um efeito grandioso na vida das pessoas, na minha família, passando pelo EFOL, que inclusive eu preciso fazê-lo, o EFOL, e conversando com você, vejo que realmente precisamos dar a devida atenção a isso. Uhum. A vida eu vejo muito músico, inclusive travado, preso, na vida espiritual. Eu vejo músico que não consegue se firmar, os caras ficam frustrados e larga tudo e vai pro mundão de vez. Você vê, pô, o cara era um líder, o cara era uma grande influência ali e tal. Agora, o cara, do nada, ele se revoltou. Eu falei, nunca é do nada, né? Uhum. Tem sempre um motivo, mas eu vejo isso uma bacana. Bom, galera, você que está aqui, se tiver alguma pergunta para mandar agora aqui pro pastor Jonas, dentro dessa área, enquanto ele está comendo essa pizza aqui da Arran, vou mostrar aqui mais uma vez, ó. Muito boa, por sinal. Top. Essa pizza aqui é a melhor do Brasil. Manda a tua pergunta aí, tem gente aqui de tudo que é lugar. É um assunto delicado, essa questão de libertação, porque, como a gente falou no início, o pessoal acha que libertação é única e exclusiva expulsar demônio. E aí a gente precisa se libertar, às vezes, de nós mesmos, libertar dos nossos achismos, libertar das prisões que a gente vive aí o tempo inteiro. E está sendo esclarecedor aqui esse tempo com o pastor Jonas. Meu querido, meu amado pastor, eu queria que você, se você fosse hoje pastor de músico, assim, do teu coração, que a tua igreja tivesse, assim, dos músicos. A minha igreja gostaria de trabalhar isso aqui com os músicos. Eu trabalharia dessa forma. Talvez tenha aqui alguém que seja líder de louvor, que esteja nos assistindo, que vá nos assistir. Eu, como líder de louvor, qual tipo de trabalho eu poderia fazer para começar com pé direito, para ajudar os músicos e também aqueles que já fazem parte, tipo, fazem meio que um caminho de volta. Eu já tenho um ministério de louvor na minha igreja, mas agora, já está no meio do caminho, como é que eu faço? Eu boto todo mundo no banco e começo do zero? Ou o que eu posso fazer aqui? De uma forma muito prática, né? Que eu acho que hoje o pessoal está buscando muito isso, né? Uhum. Praticidade. Já estamos num caminho. E agora? Então, eu vou pelo princípio de Tiago 5,16. Confessai vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros. O que se eu fosse líder de um grupo de louvor eu faria? Em primeiro lugar, eu preciso ter o coração desses músicos na minha mão. Uhum. Eu preciso saber a intenção, a motivação, qual é o posicionamento deles, o que eles entendem sobre adoração, o que eles entendem de estar no altar, como é que está a vida no altar deles, como é que está a vida devocional, vida espiritual. Então, eu colocaria um por um para ouvir o coração desses meus líderes, desses meus liderados. Uhum. Colocaria eles na mesa, André. O que falta hoje é isso aqui. Uhum. Relacionamento. E hoje, uma das maiores dificuldades, você até citou, da galera estar indo embora, é justamente por ela estar sendo... o conceito de culto, o conceito de afirmação não está em Deus, está em pessoas. Uhum. E elas estão frustradas, porque muitas das vezes não tem esse tempo de mesa. Então eu queria ouvir o coração das minhas ovelhas, para saber se eles estão prontos a estarem ali. Uhum. A galera que chega da igreja de foco com eles, com Deus, esperando o tempo certo, para poder assumir o ministério. Porque não tem a ver comigo, André, não tem a ver com a igreja, tem a ver com o reino. Uhum. Lembra que eu falei do exemplo de Lúcifer? Sim. Um anjo fora do lugar. Se eu boto um líder fora do lugar, o resultado é o quê? Inferno. Sim. Então eu preciso ter. Se eu sou um pastor de igreja, eu quero ter o coração dos meus líderes, dos meus liderados, dos meus adoradores na minha mão. Uhum. Agora, se eles não confiam
em colocar o seu coração na minha mão, não tem por que estar comigo. Porque eu velo Mas pela vida existe a deles. possibilidade desse líder estar equivocado, estar pegando um caminho errado também? Como é que, como um líder, eu vou conquistar o coração de uma pessoa? Sim, aí entra aquele princípio, que é o princípio do adoecimento da liderança. Um exemplo, eu vou querer andar com uma liderança doente? Ninguém, né? Então por que eu estou insistindo? Aí tem a questão, quem está lambendo a ferida de quem? Entende? Quem está lambendo a ferida de quem? Se o líder é adoecido e eu estou ali é porque eu estou querendo alguma coisa. Certo? Porque não tem porquê. Então o líder ele tem que estar curado. Agora o líder ele é ser humano. Ele também precisa de ajuda. Então assim, na minha visão, tá? Minha humilde visão, eu queria ter o coração desses liderados na minha mão. Até para entender o que eles entendem daquilo que eles estão fazendo. Para quem eles estão fazendo. Quem está discipulando? Tem muita serpente no jardim discipulando nossas ovelhas. E a gente não sabe. É assim que teu pastor disse, é assim que Deus disse, quando na realidade está semeando algo que é diferente daquilo que Deus semeou, daquilo da visão do pastor, daquilo da visão do André, daquilo que você coloca para suas ovelhas. Então, o líder ele precisa ter o coração dos seus líderes na mão. O que é o coração dos líderes? Ele precisa saber as áreas de debilidade. Quando eu vou aconselhar namoro, só para você ter uma ideia, existem duas janelas que Deus fala na Bíblia, que é a nudez de alma e a nudez de corpo. O que é a nudez de alma? A nudez de alma é aquela aonde eu quero ser honesto com a minha parceira em trazer para ela com quem ela vai se casar. Um exemplo, eu tenho a minha esposa hoje que se chama Patrícia. Se eu conhecesse a Patrícia agora, eu iria falar para ela o seguinte: olha, Patrícia, hoje eu sou um pastor, mas eu tive muitos problemas com pornografia, com prostituição, com imoralidade. Eu era extremamente carente, rebelde. Eu estou te dizendo quem eu era, para te dar a opção de você casar comigo ou não. Isso é a nudez de alma. É quando eu entrego a minha alma para minha parceira, porque é uma aliança até que a morte separe. Eu preciso dar o direito a ela de escolher se ela quer estar comigo ou não. Para fazer isso tem que ser cabra macho. Segundo ponto, a nudez de corpo. O que é a nudez de corpo? É a núpcia. É quando você vai para a núpcia. Então, na nudez de corpo, na nudez de alma, é onde eu estou espiritualmente nu. Trazendo quem de fato eu sou. E dando a opção da pessoa querer ficar comigo ou não. No âmbito espiritual, a mesma coisa. Se eu estou numa liderança, o meu líder precisa saber minhas áreas de debilidade. Minhas carências. Para poder me ajudar. Sim. Isso é relacionamento. Isso é mesmo, André. Não Porque tem senão isso. o pepino vai estourar lá na frente. Tu pega um cara que não está bem, bota ele num lugar, fazendo a coisa certa, mas no lugar errado e no tempo errado, vai estourar. É uma bomba. E é o que está acontecendo. É a síndrome da necessidade. Então, eu tenho a necessidade, preciso colocar, mas eu não sou do caráter, eu não tenho o coração do cara. Não sei qual é a motivação dele. E é por isso que está tendo muito racha nas igrejas. Um com pensamento para lá, o outro com pensamento para cá. Por quê? Porque as pessoas não estão entendendo o que de fato é o reino. Elas querem título, elas querem posição. E a gente está aqui para denunciar justamente isso. É isso. Não tem a ver com título, tem a ver com quem eu sou. E para quem eu estou fazendo. Então, o líder, ele precisa ter o coração. Porque quando estourar um pepino, o líder vai falar assim: não, cara, isso aí tudo eu sei. Antes dele estar aqui, ele estava aqui, ó. Entende? Então é um respaldo espiritual. Pastor, eu tinha essa. Um dia eu sentei com o meu apóstolo, meu antigo apóstolo. Falei para ele assim: apóstolo, eu tinha problema com prostituição, com imoralidade. O senhor não conheceu o Jonas. Você vai conhecer o Jonas agora. E eu contei toda a minha vida dentro da igreja, 10 anos com ele. Aí ali ele conheceu o Jonas. E ele sabia qual era o meu posicionamento daqui para frente. O meu líder, ele tinha o meu coração na mão dele. Qualquer BO que desse, André, passado, não tinha Não era novidade para ele, né? Ele já estava sabendo. Eu fiz isso quando eu fiz um encontro logo no início da minha conversão. E aí eu fiz aquele encontro com Deus, né? A igreja que eu era tinha essa questão do encontro. E o encontro, na verdade, ele tem esse poder, né? De te ativar. E o encontro pode durar 3 dias, pode durar a tua vida inteira, né? Você que escolhe. E teve um momento que ministrou muito na minha vida. E foi essa questão de me fazer me arrepender das coisas que eu fiz, né? E essa questão toda de me fazer arrepender, quando eu cheguei em casa, depois dos 3 dias que eu passei lá, 2 dias e meio, né?
Eu chamei minha esposa, chamei a pastora Cleide, sentei ela na cama e rasguei o verbo com ela. E falei, ó, você lembra aquele dia que eu tava assim, então eu menti pra você. Você lembra isso? Ó, e aí chegou, ó, você lembra que eu te traí. Eu tive uma mulher na rua. E outra coisa, pode ser que eu tenha um filho na rua e eu não sei. Não sei qual é a idade, não sei se é mulher, se é menino, se é menina, eu não sei. Mas se amanhã ou depois vier alguém tocar a campainha e falar, esse filho é teu, assim, você não vai ser surpresa pra você, né? E aí ela, claro, deu aquela crise, né? Que daria, na época ela não era crente. Eu me converti primeiro, né? Sim. Ela veio se converter 2 anos depois. E aí deu aquela crise, explodiu aquela bomba atômica, e aí ficou, como é que conserta isso agora? Aí começou um processo, né, de purificação, foi onde eu até falei que eu mais precisava de ter um pastor perto de mim para me ajudar nessa caminhada, e foi muita coisa sozinho, que eu tive que ir vivendo, muita coisa sozinho, e sozinho na verdade de ter uma ajuda, mas com Deus me direcionando, e essa questão toda fez com que desse um rumo dela vir ter o encontro com Deus, né? 2 anos depois, começar um processo de libertação na minha vida nessas áreas. E aí, anos depois, apareceu realmente, a filha explodiu tudo, mas essa questão toda de você poder externar, assim como você falou, não, olha, eu contaria isso e isso para minha esposa, para minha futura esposa, para saber realmente dar a oportunidade dela. Eu não sabia o risco que eu corria dela se irritar, arrumar as coisas. Ela até arrumou. Ela arrumou as coisas para ir embora, mas ela não conseguia passar da porta. Assim, o anjo não deixava ela passar da porta, ela não conseguia ir embora. Eu até falava para ela assim, ó, você vai ter 2 trabalhos, um de ir e um de voltar, porque tu é minha benção. Tu não vai embora. E ela arrumou a bolsa, pirada da vida, assim, para ir embora, para acabar o casamento, porque ela até desconfiava, mas até que eu chegasse e confirmasse, foi um baque, né? Mas isso realmente hoje não tem. Eu acho que, inclusive, os líderes não estão preparados para isso, assim, de ter esse tempo de mesa, de ouvir o que o seu liderado pensa, o que o seu liderado precisa. É um trabalho, né? Sim. Isso vai dar um trabalho. Mexer com isso vai dar muito trabalho. E é a dificuldade da nossa geração. Hoje, o coach gospel. Ah, sim. Hoje, as mensagens subliminares, mensagens de prosperidade, Deus vai dar. André, eu não sou um ministrador que vai agradar muita gente, não. Eu acho que Deus não me chamou para isso, não. Mas, assim, tem muita gente correndo atrás de prosperidade e nem sabe o que é. E Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deuteronômio 23, ele fala o seguinte, Deuteronômio 28, 1. Ele fala assim, ó, se ouvides atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de cumprir os mandamentos que eu te ordeno, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. As pessoas estão correndo atrás da bênção, ao invés de correr atrás da obediência. Elas esqueceram a obediência. Elas querem apenas suprir as suas necessidades, por isso andam frustradas. Elas não querem compromisso com Deus. Elas querem compromisso com as suas necessidades. E nós não vivemos por necessidade, sim por propósito. Verdade. Então, enquanto eu não encontrar o meu propósito em Deus, eu vou viver debaixo das minhas necessidades. E Deus não vai suprir as minhas necessidades enquanto eu não entender o propósito dele para a minha vida. Eu não encontrar aquela palavra que ele fala assim, ó, permanecer na minha palavra. Não basta crer, tem que permanecer. Não basta receber Jesus na sua vida, tem que valorizar a presença, tem que estar com ele. Intimidade forçada é abuso. Deus não vai forçar uma intimidade com o filho. Deus é educado. Então a pessoa está se protegendo tanto, André, da sua reputação, daquilo que vai falar, que ela construiu uma muralha de proteção. E nessa muralha nem Deus entra. Eita. Porque Deus não vai pular, Deus não é ladrão, ele não vai pular o muro. Ele bate na porta, quem abre sou eu, ela abre de dentro para fora. Sim. Enquanto eu não abrir, enquanto eu não derrubar essas muralhas de proteção, porque eu fui ferido, eu fui machucado, eu fui abusado espiritualmente, eu fui, enquanto eu não abrir essa porta para que Deus possa entrar e fazer aquilo que Ele quer fazer, eu vou continuar perdido na casa do Pai. É o filho pródigo. Tem muitos líderes dentro da igreja vivendo a síndrome do filho pródigo. O filho pródigo para mim não é aquele que saiu. O filho pródigo para mim é aquele que ficou. Por quê? Porque dentro da casa ele não conhecia o pai. A briga do filho pródigo é buscar um cabrito para fazer uma festa. Pai, o tempo todo eu estou aqui, o senhor nunca me deu um cabrito para eu comemorar com os meus amigos.
Muita gente está dentro da igreja, André, buscando o cabrito e não intimidade. Eles não conhecem o pai, eles querem o cabrito, uma prosperidade. Eles querem festa, eles não querem relacionamento. O que o pai falou? Cara, tudo aqui é teu. Você não usufrui porque você não quer. Mais ou menos assim. Você não me conhece, por isso que você não desfruta de tudo que é teu. Então a gente precisa soltar o cabrito, irmão. Deixa o cabrito embora. Por que eu acho que o filho pródigo não é o que saiu? Porque o que saiu, a vida ensinou a ele o caminho de volta. E ele voltou. Então, às vezes, eu estou fora do caminho. E se fosse eu e você, um filho nosso fazendo aquilo, aquele trajeto lá, aquela gambiarra toda que ele fez, o que a gente faria? Um sermão desse tamanho. E o pai ensinou pra gente o seguinte: olha, filho, eu não vou te dar um sermão, uma coça, eu vou te rejeitar. Porque a vida te ensinou o caminho que você deve seguir quando você desobedece o pai. E o filho não matou o pai dentro dele, porque para mim buscar a herança, André, eu preciso ter o meu pai morto. Sim. Só que ele matou o pai dentro dele. O pai já estava morto. Só que o problema dele não era com o pai físico, era com Deus. Quando ele volta, ele fala o quê? Pai, pequei contra os céus. Sim. Meu problema não é contigo, pai. Meu problema é com Deus. Eu matei Deus dentro do meu coração. Por eu matar Deus no meu coração, o Senhor foi apenas a consequência. E eu quis viver minha vida sem Ele. E o resultado a gente já sabe. O outro prato da balança, o filho pródigo está lá. Dentro da casa do pai, buscando o cabrito. Uma oportunidade para pregar, carente, não conhece o pai, não tem relacionamento e fica incomodado quando o filho volta. É isso mesmo. Sal. Tem gente querendo saber aqui sobre a questão dos livros. Sim. Né? Então, Só me chamar no Instagram. todos esses manda livros pra todo que o ele Brasil. indicou, isso é importante. Todos esses livros que foram indicados aqui, eu vou colocar nas descrições aqui as redes sociais dele, lá os links, para você já entrar em contato com ele, já ele manda para todo o Brasil. Esse livro vai chegar para os livros vão chegar aí para você. Tá ok? Então, meu pastor, poxa, eu acho que a gente vai ter que voltar e a conversar, porque tem muita coisa bacana nessa área para desfrutar aí, para compartilhar. Será um prazer. Agradeço hoje de coração a tua vinda. Quer dizer algo específico para essa rapaziada que está aqui, os músicos, os líderes, os adoradores? Quer dizer alguma coisa? Esse é o teu momento. Eu achei você hoje muito suave. Não bateu com tanta... Bateu sim, gente. Vou te contar aqui que é profundo essa questão de buscar se libertar em assuntos tão profundos assim, né? E olha que isso daí é uma pincelada. Uma pinceladinha, né? É bem pincelada. É até legal, inclusive, nesses links que eu vou colocar aqui nas descrições do vídeo, como tem o Wayfall, que inclusive você pode levar para qualquer lugar do Brasil, do mundo, na verdade, o Recomeço, o curso Recomeço, pode ir para qualquer lugar. Então eu vou botar nas descrições do vídeo aqui todo o link, todo o contato do pastor Jonas Cardoso para você levar isso para a tua igreja, para os teus liderados, até mesmo você fazer esses cursos que vai ajudar muito a você, não somente a você a romper, mas a fazer os teus liderados a romper também, e consequentemente isso daí vai gerar uma cadeia de libertação, de libertadores, na verdade. Mas dá essa dica aí pros... Deixa seu recado aí, meu pastor. O meu recado para a nossa geração é o seguinte: não desista. Encontre os gatilhos que estão fazendo você cair e grave essa frase: o fracasso não define a sua identidade. Você não é um fracassado. Vale bis, hein? Repete aí. O fracasso não define a sua identidade. Se eu fracassei, pastor, eu me sinto um fracassado? Não. O fracasso, ele te ensina que você se esforçou pouco, mas que se você se esforçar um pouquinho mais, você vai alcançar o seu objetivo. E ele te traz mais maturidade para você não cometer os velhos erros. Então, o que define a nossa identidade é quem nós somos em Deus. Então, a partir de agora, depois de tudo isso que você ouviu, permaneça firme. Faça o caminho de volta. Recomece sua vida voltando a viver os princípios pelo qual no início nós valorizávamos. Sim. É aqui que a gente vai suportar o dia mau. Oração, devocional e jejum. Parece repetitivo, mas é o que funciona. Não tem receita de bolo. As pessoas querem uma receita de bolo, não vai fluir. O que vai fluir na nossa vida para o dia mau
é isso: oração, palavra e jejum. Uma certa vez os discípulos, né, o boom do crescimento lá em Atos, e aí dentro daquele crescimento a igreja cresceu, houve o batismo no Espírito Santo, e aí no capítulo 6 de Atos, os helenitas se sentiram ali ofendidos porque as viúvas estavam sendo esquecidas, as viúvas helenitas. E aí, vamos reunir os discípulos. E aí os 12 vieram, e aí quando eles pegam o teor da conversa, qual era o teor da conversa? Não, as viúvas estão sendo abandonadas, as viúvas estão sendo rejeitadas, e Paulo e os discípulos na realidade falam o quê? Olha, para nós não podemos abandonar o ministério da palavra e o ministério da oração. Qual é a nossa prioridade? É o ministério da palavra e o ministério da oração. Escolhe, levanta homens aí que sejam capazes de servir a mesa. André, quando eu aprofundei a meditação nesse texto, um homem que não era pastor, era um diácono, Estevão. A forma que Estevão ministrava, a forma que Estevão operava e a forma que ele morreu, eu entendi que eu precisava aceitar Jesus de novo. Porque eu, como pastor, eu não fiz 1% do que aquele cara fez. Então, permaneça nos valores que Deus colocou para nós. Valorize o ministério da palavra, ministério da oração. Essa é a bússola que vai nos trazer santidade, temor. O problema da nossa geração é que perdeu o temor. Não se fala mais em pecado. Não se fala mais. Falar de pecado esvazia a igreja. É uma fraqueza. Eu tenho uma fraqueza. Não é fraqueza, pecado tem nome. Então eu preciso ser humilde. Então o recado para a minha geração é o seguinte: volte a praticar os caminhos que lá atrás eu e você valorizava e que nos manteve em pé por muito tempo. É isso que eu deixo de legado para a nossa geração. Pois é. Que alegria poder estar deixando algo para essa geração. Eu tenho no meu coração esse desejo, sabe? Para algumas pessoas pode até parecer soar arrogante, mas eu gostaria de, no futuro, sei lá, 40, 50, 60 anos na frente, as pessoas quando se lembrarem de mim, assim, do André, do baterista do Trazendo a Arca, do Toca no Altar, lembra dele? Tocava a bateria direitinho e tal. Eu não gostaria de ser lembrado desse jeito. Eu gostaria de ser lembrado como alguém que usou as ferramentas disponíveis no momento. E tocou a geração. Exatamente. E eu agradeço a Deus por poder caminhar do teu lado, caminhar com o pastor Luiz, pastora Ângela, eu e a minha família, de podermos estar recebendo disso tudo, dessa oportunidade, disso tudo que a gente está falando aqui, de acontecer conosco, de participar disso, porque algumas pessoas até acham que isso é para os outros, mas não é para a gente. É nós. Começa aqui, corta aqui primeiro. É nós. Então, cada uma das coisas que foram faladas aqui é o que a gente muito luta, né, para vencer essas nossas limitações, essas guerras que nós temos e melhorar a cada dia como pessoa, como cristão, como pai, como marido, né, como vizinho, como tudo. A gente luta muito com isso. Então, não é algo exclusivo de um ou de outro. Isso começa conosco. E que cada pessoa que tiver contato com esse podcast, ele possa realmente ser tocado aí com essas coisas que foram faladas, não por experiência, porque eu viveu, mas sim porque é aquilo que a base da luz da palavra tem pra gente. Então, que realmente essa palavra que a gente começou o nosso podcast falando sobre libertação, a gente consiga ter um pouco mais de entendimento e saia dessa religiosidade sobre esta palavra tão importante que nós precisamos. Coisas na nossa vida estão travadas porque nós não somos libertos, né? Coisas e as vidas estão travadas, né? Os relacionamentos travados. Você falou de pessoas com vida financeira travada, com vida sexual travada, tudo porque ainda não entendeu a importância de cavar um pouco mais sobre esses assuntos. E uma forma de você conseguir fazendo isso, tá aí, as dicas já foram dadas, né? Tem algumas leituras que você pode estar se aprofundando, né? Com os livros que foram indicados, que mais uma vez eu te digo, vai estar disponível aqui nas descrições do vídeo, não somente os links para você adquirir os livros, mas também as redes sociais do Pastor Jonas para você poder acompanhá-lo. Tem muito conteúdo que realmente vai te ajudar e te destravar e fazer você fluir aí, te ajudar a influir no teu chamado ministerial. Agradeço, meu querido Pastor Jonas, muito obrigado pelo convite, de ter vindo aqui. Pastor Jonas está com a gente lá na Sobre as Águas Church, que inclusive eu quero fazer um convite a você também.
Você que é do Rio de Janeiro, você que é da Baixada Fluminense, não interessa. Você que é do Brasil, você que é do mundo, quer conhecer um pouco mais sobre as Águas Church, tem as redes sociais, sobre as Águas Church.1, sobre as Águas Church Oficial, sobre as Águas.church, tem várias redes sociais aí para você seguir. Também tem o nosso canal da Sobre as Águas no YouTube. O pastor Jonas está conosco lá, toda vez que prega lá, a tampa da chaleira voa. Muito obrigado, meu querido pastor. Que Deus abençoe você ricamente, rica e abundantemente, a tua casa, a tua família. Amamos muito vocês. Obrigado por ter vindo aqui, ter participado do podcast Papo no Ritmo. Quero dizer para você o seguinte: tem outros episódios aqui. Tem um episódio com o Luiz Arcanjo, do Trazendo a Arca, que tá falando sobre composição, falando sobre adoração, sobre louvor, contando algumas experiências também ao longo da estrada como adorador. Tem o podcast com o Deco Rodrigues também, falando um pouco da trajetória dele, na carreira dele solo também, e muitas experiências que temos juntos com o Trazendo a Arca. Você pode assistir cada um desses episódios que estão aí, também tem os cortes, ok? Então, fiquem com Deus, fica ligado que toda quinta-feira tem Papo no Ritmo podcast aqui no meu canal. Você que ainda não é inscrito, esse é o teu momento, se inscreve no canal. Depois que você se inscrever no canal, aciona o sino para você receber as notificações. E se você está gostando, deixa seu comentário, compartilha com seus amigos. Isso vai ajudar muito com que o canal flua também, que outras pessoas possam receber disso que você recebeu aqui através desse podcast e muitos outros episódios que vão vir por aí. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Até o próximo podcast Papo no Ritmo. Valeu? Um abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau.